Olá, boa noite. Eu vou começar aqui a gravação de mais um podcast com meu amigo Felipe, né? Vou apresentar ele aqui para vocês na live. Esse é o meu amigo Felipe. Tudo Boa- bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Isso E tamo aí. aí, isso aí. Então, pessoal, Felipe vai compartilhar conosco nessa noite um pouco da história dele, uma história maravilhosa. Felipe tá tímido, mas daqui a pouco ele fica sem essa timidez. Felipe vai compartilhar conosco o que Deus fez na vida dele, a transformação, né? O resgate, na verdade. Ali também tem uma live, hein, Felipe? Tem. Olha que bacana, pessoal. Já chegou todo mundo ali. E ele vai compartilhar conosco nessa noite um pouco daquilo que Deus fez na vida dele. Mas antes de começar, como a gente sempre inicia aqui, Felipe, nós vamos dar a honra ao Senhor, né? Amém. Para dar o início nessa live. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe, seja conosco e tenha tal liberdade no nosso meio. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero te pedir que o Senhor tome o teu lugar de honra aqui, Pai. Nós queremos que tudo que for falado, tudo que for dito aqui, Deus, seja para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, se porventura existe alguém, ó Pai, que precisa ser impactado por essa palavra, seja alcançado pelo Senhor nessa noite, porque esse é o propósito desse papo, esse é o propósito, Deus, que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa lançar uma semente no coração daquele que está ouvindo. Então, Deus, eu deixo tudo aos teus cuidados. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Fale conosco, porque é por isso que nós estamos aqui. Pai, eu te glorifico em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Isso aí. Ei, Tati. Olha, Lúcio. Não sei se meu aqui ainda não. Ei, pessoal. Então, vamos lá. Sem demora. Vamos lá. Cheio de gente lá. Vamos lá, então. Então, Felipe, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida, um pouco daquilo que Deus, como que foi, né, o alcance, como que esse dia, como que você conheceu o Senhor para nós. Primeiro, antes de tudo, hoje você está com quantos anos, Felipe? 30. 30 anos. Casado, muito bem casado, né? Com a Graças a nossa Deus. amiga Dália. Daíra. Daira. Isso, e ela tá grávida, né, Felipe? Glória a Deus por Mas isso. é por aí. Perdoa, tá, Daíra? Mas eu acho que é isso. Mas é assim, Dária, vai se acostumando, vai se acostumando. E aí, conta pra nós, então, como que você conheceu Jesus? Eu nasci num lar, né, que aparentemente eram dois cristãos. Na verdade, eles não tinham nenhuma para ter casado os dois, né? Tanto o meu pai biológico quanto a minha mãe. E acabou que na confusão deles, um dia minha mãe cismou de querer suicidar e teve a brilhante ideia de suicidar e matar nós três, né? E ela tentou fazer isso, né? Resumindo, ela tentou fazer isso, só que a polícia foi acionada por alguém. E a polícia chegou na hora que ela explodiu o botijão. Então tava todo mundo na cozinha, a gente sentado com. Eles contam que a gente estava com um lençol por cima e ela ia deixar o gás vazar e em um certo momento ela ia acender o isqueiro para explodir tudo, né? Matar todo mundo. Só que aí a polícia chegou, prendeu ela, é, pegaram nós três, eu e meu irmão foi para antigamente lá no Horto, lugar para de menor, né? Socioeducativo. Sim, Mas sim. antigamente era o tal da FEBEM. Então eu e meu irmão ficou lá. Minha irmã, ela tinha, parece que menos Você de... já morava aqui, né? Isso, em Belo Horizonte. Morava aqui. Isso, ela tinha, acho que um ano e pouco, né? Então ela ficou com uma tia minha. Tanto
até que essa tia minha, depois de um tempo, ela, né, e graças a Sua irmã. Deus, a minha irmã, graças a Deus pelo fato dela ter sido adotada, porque se ela não fosse adotada, talvez mais pra frente ela ia ter os mesmos caminhos que eu e meu irmão. Infelizmente morreu de overdose. Então você nasceu aqui, em Belo Horizonte. Isso, inclusive bem no Hospital Belo Horizonte mesmo, lá perto no bairro São Cristóvão. E na época a gente morava em Venda Nova, no bairro Mantiqueira. E nessa que minha mãe foi presa, depois disso ela sumiu, fui ter contato com ela há menos de 4 anos atrás, né, que eu conheci ela e tudo, mas ela ficou esse tempo todo sumida e a gente ficava casa de um, casa de outro, nada. Às vezes meu pai pegava a gente, levava pro centro e falava assim, papai só vai ali no sacolão, tipo na praça da estação, já fez isso. Papai só vai ali no sacolão e já volta. Isso era tipo 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Aí dava 5 horas da tarde, a polícia chegava, recolhia a gente e levava pro conselho tutelar. Porque seu pai. Não, porque meu pai literalmente tinha abandonado a gente. Ele já fez isso na subprefeitura de Justinópolis, ele já fez isso no centro de Neves, já fez isso na praça da estação. Aí o conselho tutelar entrava em contato, conseguia, né, entrar em contato tipo com um parente, aí eles levavam a gente de como pro parente, aí a gente ficava na casa do parente. Aí dava 2 dias, ele vinha lá e buscava. Aí o irmão dele falava assim, não, a gente vai cuidar deles. E daí ele começava a querer, mas você vai cuidar dos meus filhos, tem que cuidar de mim. Então o cara, ao invés de olhar, pô, eles já estão querendo cuidar igual fizeram com a minha irmã. Já estão querendo cuidar do meu filho. Ao invés de levantar a mão pra não. Aí eles iam e entregavam a gente pra ele. Aí ia, fazia isso de novo. Aí depois de um tempo a gente foi pro orfanato. 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos por aí, no orfanato que chamava Asnam, lá no bairro Céu Azul, né? Quantos anos, filho? Nessa época aí, deve ter 9 anos. Né? Aí eu já tinha pulado para 9 anos. A minha irmã conseguiu ser adotada legalmente, né? Pela minha tia, que é a Nete. A Nete passou os papéis, então o meu pai biológico hoje não tem nada a ver com ela. Em questão assim, de paternidade, de exigir alguma coisa, né? Que infelizmente ele é daquela pessoa que acha assim que, né, a gente ia ser adotado no orfanato. Ele tirou a gente do orfanato. Ele falou que quando ficasse mais velho a gente ia cuidar dele, né? Aquela história de pai. Aquela história de pai, né? Mas ele tirou a gente do orfanato faltando 20 dias pra gente ser adotado por uma família, né? Naquela época, procurava o orfanato, já era família mais bem estruturada, né? E ele tirou, falou, não vou deixar adotar meus meninos, que eles que vão cuidar de mim quando ficar mais velho. Só que aí a gente ficava jogado, ficava tipo, casa de um, casa de outro. Chegou a ir pro centro também, e aí que começou a série de abusos, né? Você tinha 9 anos, então. Você não conseguiu ser adotado por uma família, né? Para a gente poder situar aqui. Tá contando para você que chegou na live agora, tá dando para ouvir direitinho aí, gente? O Felipe tá trazendo, né? Contando pra gente um pouco da história dele, como foi que ele entrou, né? Na verdade, por causa do abandono, né, Felipe? Do abandono. A gente nunca teve um pai assim que impunha limite, né? Sim. É claro que ele já chegou a corrigir e às vezes na hora de corrigir acabava tendo exageros, né? Já chegou batendo em mim e meu irmão com fio de telefone, mas a gente saía parecendo Jesus Cristo, com a costa toda vermelha liberando sangue, de tanto que ele batia nas costas da gente com fio de telefone. Levava a gente pro centro da cidade, aí foi no centro da cidade que a gente conheceu, né, a questão de marginalidade, questão de crime, questão de droga, principalmente de droga e dos abusos. Porque às vezes, assim, hoje a cabeça que eu tenho, eu entendo que foi tipo de abuso, eu entendo que. Como é que eu posso dizer? E na época eu achava que era coisa normal. Às vezes o cara pegava, levava a gente para um canto, tipo, que nem já aconteceu na prefeitura de Belo Horizonte, levar para a escada de emergência, né? O cara vir, fazer tipo sexo oral na gente e depois liberar e dar 20 conto, 30 conto. E eu, tipo, né, achava isso a coisa mais normal. E até então, totalmente jogados, tem o seu irmão, Isso. 9 anos de idade. Não, daí a gente já deve ter uns 10, 11 anos. Tá, Isso aí eu 10, vou 11 por ano. anos, completamente abandonado.
né, saíram já da condição, já começaram a viver abuso sexual a essa idade. As próprias pessoas que acolhiam, que iam para resgatar vocês, era assim? Esse fato foi é, a única vez que aconteceu foi né, quando eles pegaram a gente não, no caso foram só eu que eles me acharam lá no Parque Municipal. Aconteceu assim no acaso. Depois nunca mais aconteceu Sim. essa questão, né? Mas foi a porta. Foi a porta. A porta aberta. Isso, foi a porta. Né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, pessoal. Isso deixa bem claro para nós o quanto nós precisamos ser vigilantes, né? Eu creio que vai ser agora, né, com a glória de Deus, e Ele vai saber o quanto é preciso que a gente guarde dele pelos nossos filhos, porque infelizmente tem Nossa. muitas pessoas cruéis. A gente não está conseguindo fazer a gravação aqui, tá dando. Existem muitas pessoas cruéis e elas estão dispostas a fazer o que elas querem para se satisfazer. A verdade é essa. Inclusive, eu até falo com a Dária, eu falo com ela assim, eu quero ser o tipo de pai que eu nunca tive. Então, assim, quando eu descobri que ela estava grávida, ela entrou num desespero. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar? Eu falei, calma, tem 9 meses ainda. E eu lembro que antes disso, ela falava, meu remédio acabou. E sempre tive essa vontade, é claro que eu talvez, né, na cabeça de algumas pessoas, a mais, talvez Mas o tempo aqui é de Deus. Né? O tempo é de Porque Deus. Deus é que sabe a hora que a gente vai vir e a hora que a gente não vai vir, né? Porque o que existe de mulheres que previne, mulheres que, né, fazem tudo e engravidam, porque o tempo é de Deus. Né? O tempo é de... Aí quando eu descobri, né, nossa, eu fiquei feliz demais. É doido. E ela, eu falei, calma. Na hora que ela viu que eu tava feliz, ela ficou tranquila, porque ela achou que eu ia ficar nervoso, desesperado, pelo fato que eu sempre, praticamente todo dia eu falo pra ela da história de vida que eu não tive um pai. Eu ainda virei pra ela e falei, cara, pode ter certeza que esse bebê, se vai ser menina, se vai ser menino, tem um pai. Eles não sabem ainda o sexo do bebê. A gente ainda não sabe o sexo. Então eu falei pra ela assim, você pode ter certeza que esse bebê, ele tem um pai. Ele tem um pai. Então, assim, todo dia eu encosto na barriga, falo com ela, vem cá com a minha barriga. Eu encosto com a barriga, aí eu boto minha cabeça bem abaixo do umbigo pra eu tentar vir mexendo. Que ela agora tem 2 semanas que ela já começou a sentir o bebê mexendo. E pra eu sentir, o que eu faço? Eu tenho que encostar a barriga. Aí eu fico ouvindo, né? O barulho, como se fosse a gente ouvindo aquele barulho quando a gente tá dentro d'água nadando. Eu ouço aquele barulho, eu falo, o bebê tá mexendo. Aí eu saio pra resolver alguma coisa, quando eu volto, ela fala, o bebê já viu que você chegou, que tá aqui mexendo. É isso mesmo, sabia? É isso mesmo que acontece. E assim, pra mim é muito novo, né? Eu tava até conversando com o Léo Capuchinho domingo, e ele falou, cara, ele tem 3 agora, né? Ele falou assim, cara, o homem é difícil dele entender. Você só vai entender na hora que nascer, que você estiver no hospital, que pegar no colo que você olhar, que você vai ver um desespero, que você vai falar, nossa, eu sou o pai mesmo. Mas aí é muito engraçado, porque quando ela foi fazer o primeiro ultrassom, o bebê tava tipo, pra baixo, né? E a médica mexendo com o negócio lá pra virar, eu falei, moça, deixa eu tentar. Aí eu encostei na barriga, aí eu comecei a conversar, cadê o bebê do papai? O bebê tá aí. Do nada, na hora que eu olhei assim tipo, pra tela, né, do bebê. Não aguentei, a lágrima desceu, o bebê tava encolhido. Na hora que ouviu minha voz, o bebê fez assim, ó. Linda, aí voltou e cruzou as perninhas, né? E eu só durmo de perna cruzada. Aí a Dália virou e falou, já tô vendo que vai ser a cara do pai, tá de perna cruzada. Isso mesmo. Sabe o que eu vejo, Felipe? Vejo Deus trazendo... Deus curando você. Deus vai acabar de fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida nesse momento. Ele vai te curar, acabar de te curar. Porque a gente sabe quantas coisas Deus fez, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feito. E vai ser feito através da paternidade. Deus vai curar ainda mais a sua vida. Amém. Aí eu falei para ela, ó, pode ficar tranquila, pelo
contexto, não tá conseguindo. pelo contexto de vida que eu tive, você pode ter certeza que vai ter um pai, porque todos os abusos, todas as coisas que hoje, quando eu falo, que nem eu já cheguei a contar para os parentes, eles falam, mentira, não é abuso não. Mas o abuso começou lá no Areias, quando eu ia numa tal de Lagoa do Stallone, que tinha um cara que morava de frente de onde eu morava, Santana 1, que chamava Stallone também, que ia para essa lagoa. O cara pegava eu e meu irmão, a gente, né, lá era normal, há um tempo atrás, a gente ir pra lagoa, né? E a gente não sabia nadar, só ia pra zoar mesmo. E infelizmente muita gente já matou aula e já morreu porque ia pra lagoa nadar e lá estirava Sim. barro, né? E a pessoa acabava afogando. Aí beleza, ele pegava, fazia assim com o braço e colocava a gente, ia lá no fundo. Só que na hora que ia no fundo, ele ia começar a pegar na parte íntima da gente. E tipo, eu, né, não tinha maldade nem nada com medo, Sim, pequenininho, sim, eu ia falar alguma sim, coisa, eu ficava pagando de louco. Tipo assim, eu sim, deixava, sim. ficava pagando de louco. Falei, o que que eu vou arrumar? As pessoas têm mania de não considerar, né? Porque não foi com elas, não foi elas que passaram por isso. Elas têm mania de não considerar como um abuso, né? Não foi com Uhum. você? Isso qualquer um faz. Mas a intenção do cara era exatamente essa. Porque um cara adulto pra fazer isso, hoje, assim, com a cabeça que eu tenho, né, eu olho e falo assim, eu acho que, não acho não, né? Às vezes na cabeça a sociedade ela é tão, sei lá, não sei se eu posso falar machista. É porque um cara pegou no órgão genital do outro, mas era uma criança, não tem nada a ver. Não Tem tem nada a sim, ver um lógico caramba, que tem. né? Lógico que É o que eu tem. falo para ela, falou, filha, pode ser o pastor mais influente do mundo, que falar assim, só vou com seu bebê ali na padaria. Não vai não, vai ficar nas minhas vistas. Não vai, porque eu sei o que acontece em alguns acampamentos, não falando todos, eu sei o que acontece se o pai ou a mãe não estiver perto. O tempo que eu fiquei na infância protegida, aprendendo com eles e tudo, a criança, ela não está livre nem dos próprios pais abusarem. Se os pais não Infelizmente. tiverem cuidado, né, não tiverem temor Infelizmente. a Deus, né, então assim já começa Infelizmente. dentro de casa, depois vem primos, Sim, tios. sim. Então, assim, foi 112 abusos que eu já passei. E tem abusos que eu lembro assim, desde ontem. Gente, Lembro como se fosse cento ontem. e doze abusos. Olha só. 112 vezes que ele foi abusado. E olha, ele era uma criança e na maioria. A maioria dos abusos da infância para pré-adolescente, né, que começou Sim. novo. Aí, Rafael, que era um outro amigo meu que já faleceu também, aí ele conhecia uns outros caras do lado do Céu Azul, que era homossexual, né, e que eles pagavam bem pra gente ir lá e fazer o que eles queriam. Eles falam, não, eles põem cocaína pra gente, eles dão bebida, eles E fazem isso aí e fazem aquilo. também, por causa do abuso, o homossexualismo entrou e também as drogas. E também as drogas. Aí, pô, eu às vezes, assim, ficava com os caras e ganhava R$ 50, né? Às vezes ia pra sítio com eles, ganhava tipo R$ 300, ganhava blusa de marca. Na época eu usava droga, né? Meu Então, assim, eu Deus. cheirava muita cocaína, sem ter que pagar. Teve uma vez de eu ir para um sítio, ficar no sítio sexta, sábado e domingo. E quando eu voltei, por acaso eu fui pesar, que eu fui olhar, eu tinha perdido quase 5 quilos em um final de semana. De tanta droga. Nossa Aí, Senhora. né, aí nessa questão de. Aí nessa de droga, aí entrava as outras coisas. Ele tomava energético. Já teve um final de semana, eles ainda me chamaram, os homossexuais me chamaram a atenção, falaram, você vai morrer. Porque eu tava cheirando, tomando energético, né? E eles estavam com tal do azulzinho, que eu nunca tinha ouvido falar na época. Aí eles me deram também. Aí, não, vou te dar só metade, senão seu coração vai acelerar, que você tá tomando energético. E eu fui e tomei um negócio também. Então, assim, a minha vida era tão promíscua, acostumado que, tipo, não tinha um pai e uma mãe para impor limite. Então, tudo que aparecesse para eu fazer, Você fazia, eu você fazia, topava. eu topava. Principalmente quando envolvia dinheiro, Principalmente quando envolvia dinheiro. né? Então, A Carol Baeta tá ali dizendo assim, esse menino é uma bênção. ei, Ele é Carol! mesmo, Carol. Ele é uma bênção de Deus. Então, assim, se no caso fosse com mais duas mulheres, com mais dois homens, isso tudo eu já vi. Hoje eu vejo as pessoas virando e falando assim, ai, que é bom demais, cada dia tá com uma pessoa diferente.
Ai, meu sonho é ter duas mulheres. Cara, eu sei que é estar com duas mulheres na cama, eu sei que é estar com dois homens na cama, e isso é besteira. É besteira. É o próprio Satanás, né? Isso, além de pecado, você pode pegar uma doença cabulosa, que eu já vi, Exatamente. né, pai de amigo meu mesmo, morrendo com. Eu chamo do bichinho de amor, que é a AIDS, né? Morrer com o bichinho do amor. Né? Conheço pessoas, né, até hoje, meu ciclo assim, não é tão próximo, mas do meu ciclo. Você olha pra pessoa assim e fala, não, mas que menina linda, maravilhosa. Entende? Porque desde lá de trás, vem aprontando, vem fazendo os negócios e acha que uma hora a conta não chega. E se tem uma questão Tem que pagar o boleto, né? tem uma questão que eu levo a sério, é essa questão que a conta chega. As pessoas acham que a conta não chega, apronta, a lei da semeadura está para todo mundo. Para Ananias e Safira, a conta chegou na hora. Exatamente. Mas para outros pode demorar 5 anos, 10 anos. O boleto chega. Ou 15, mas chegar. Chega. Né? Então, assim, aí eu tava naquela questão, né? Já tinha saído de rua, já morei na casa de pedófilo na floresta. Meu pai do céu. Já morei na casa de outro pedófilo na época eu tava na rua, aí ele encontrou comigo no parque municipal, que era o lugar que a gente ficava o dia inteiro, né? Aí eu encontrei com outro do bairro de Lourdes. Ele me viu, aí ele me chamou para ir para casa dele, né? Veio com aquele negócio do bom samaritano, não, que aqui você tá dormindo na rua, então vamos para lá que eu vou te ajudar. Até o quarto dia ele realmente queria me ajudar. Me levava para restaurante para eu comer, eu tomava banho, comprou roupa para mim, né? Queria cuidar. Quando foi do quinto dia em diante, para eu continuar lá, eu tinha que ser o homem dele. E você olha para a pessoa, você falava assim, não, esse cara não é homossexual. Mas é porque naquela época, né, as pessoas têm que entender bem, porque hoje qualquer coisinha que você fala, tudo é homofobia. Né? Só que naquela época existia muito homossexuais que eram casados, que ficavam na gíria que é mais conhecido como, que eles falam, sai do armário. Mas a pessoa ficava dentro do armário. Ou seja, pagava às vezes para você fazer determinadas coisas e, tipo, não tinha um pai e uma mãe para impor limite, a gente fazia o que viesse. Era lucro, né, naquela época. Conta pra gente sobre o seu irmão. Você perdeu o seu irmão, ele tinha quantos anos? Quando eu perdi meu irmão, vou contar um caso antes para poder entender. Desde quando eu envolvia com parada errada, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia identificar o que era. Se era revelação, se era. Mas eu sabia que ia acontecer determinada coisa. Quando eu fui preso, dia que eu acordei, eu sabia que eu ia ser preso. E vinha na minha cabeça, vai ser preso. Mas preso por quê? Acabou que no dia acabou que eu fui preso. Né? Meu irmão já estava preso. Quando eu cheguei, né, na cadeia, porque eu fui preso umas 8 horas da noite, mas eu cheguei na companhia da militar 2 horas da manhã. Desse horário eu apanhei demais. Fui preso ali de frente ao Shopping Apoc mesmo. Porque eles queriam mais coisas, né? Eles pegaram comigo 23 telefone. Eu tinha uma sacola do EPA cheia de munição de bala de 38 que eu vendia debaixo da rodoviária. Notebook, meio quilo de prata, tava com umas 20 alianças de ouro. Eu comprava dos noiados que roubava dos outros aí, que é conhecido lá no centro da cidade de entrujão, né? Só que, infelizmente, né, toda profissão tem os bons profissionais, tem os corruptos. Quem entrou na delegacia da Civil foi só 2 telefones. Mais nada, né? Dinheiro também não tinha pegado, mas naquela época eu tinha tomado um prejuízo naquela época, né? Eu não posso, hoje eu não considero mais como prejuízo. Que nada, né? Que nada. Mais de uns 20 mil reais. Aí, beleza. Aí eu cheguei lá, era São Cristóvão, depois Gameleira, depois fui para Drummond e Bicazum. E eu sempre sonhava que eu só ia sair de lá quando meu irmão morresse. Aí eu não desejava a morte pro meu irmão, né? Falei, então... Você ficou quanto tempo? 9 meses. Falei, então assim, carqueira de cadeia. Tô enrolado. Né? Aí passei Natal e Ano Novo na cadeia, foi assim, um pesadelo. Você tá doido, isso já tem uns 12 anos. Depois nunca mais essa mão aqui, ó, experimentou algema. Depois disso. Né? Mas meu irmão, infelizmente, morreu de overdose. E já tava assim, a gente passava Natal e Ano Novo. E a gente, no Natal principalmente, a gente bebia tanto, usava tanta droga,
E era comum, né, da gente às vezes encostar, tá com garrafinha de logo, alguma coisa, encostar num poste ou num muro, ficar encostado assim, ó, e usando droga. Tão ruim que a gente tava. A gente tava chegando assim num nível, tipo aquele tipo que fica em praça, de bairro, bebendo cachaça. A gente tava chegando naquele nível. Aí na época eu tinha, tipo, ia fazer 18 anos, né? E, e meu irmão tinha, tipo, 17. Aí beleza, eu fui preso, ele foi preso. Aí infelizmente ele morreu de overdose. Quando ele morreu de overdose, uma semana certinho depois que ele morreu, eu saí. Vendo É, ali, gravando. deve ser por conta da Da internet. internet. Nós também estamos com problema aqui. Aqui tá travando a minha? Tá travando aí, gente? Responde pra mim. Kelly, Carol, Baeta, ativado que entrou agora. Responde pra mim se tá travando aqui também. Tá aí? Aí às vezes pode ser Porque também o aqui problema parou. da pessoa também. Aqui também parou, Marcos. Mas não. Tá conectado não. Tá travando não, né? Tá bom aí, né, Carol? Tá. Bem que a do livro. É, diz que a minha que tá travando. Aí a pessoa às vezes deve ter. É. Aí é. Ele morreu com uma semana aí. Aí assim. Aconteceu exatamente como Exatamente. você Quando eu disse. fui preso aconteceu da mesma forma. Aí detalhe. Antes disso também, desde quando eu comecei a sofrer o primeiro abuso, eu via, independente se era homem ou se era mulher, eu via aquela pessoa, eu via na minha cabeça. Vai pra cama com essa pessoa. Pô, eu tô falando de ser diante de Deus. Às vezes eu ficava até com medo, porque na hora que vinha na minha cabeça, não dava outra. E não era questão assim, de fazer muito esforço, acabava acontecendo. Independente se era homem, independente se era mulher, independente se era terreiro de candomblé que eu ia, eu nunca guiado por santo, nem nada. Eu só ia pra lá que eu gostava de beber, viu? Gritando, "Ah, diabo!" E eu gostava das festas deles, né? As festas tinham muita comida, muita coisa boa. Você Começava passava fome. então assim, na Aí era época lá, da era uma rua, oportunidade para comer. então assim, eu gostava muito de ter ido lá, porque é aquele negócio, eu sou muito intenso, né? Quando pego uma coisa e eu tava, tipo assim, eu ia pro terreiro e gostava. Eu gostava dos negócios, eu via as mães de santo lá, eu ficava doido pra pegar as mães de santo. Nossa, o pai de santo vai me matar aqui, mas a vida inteira eu tinha essa mente assim, desde daqui, por quê? Como eu sempre falo, não tinha um pai ou uma mãe para impor limite. Então, o que ia acontecendo, o que Entendi. acontecesse, eu ia. Então, eu via aquilo, aí eu vou. Aí eu vi aquilo outro, eu vou. Teve um caso específico, né, que foi pro lado de Venda Nova, e uma pessoa, né, me levou, falar o nome que tem muita gente que parece e acaba expondo. Né? A gente não quer expor. É só compartilhar isso, né? Isso. É falar da transformação, da forma como Deus, da onde você estava e de onde Deus te tirou. Isso. Aí essa pessoa me levou. Caiu aí? Me Ei, levou ô pra. Marcos, eu acho que você vai ter que desconectar dessa rede. Tá aqui de... Não, acho que tá travando. Caiu. Caiu? Aperta o X e começa de novo. Pode ser. Pode? O meu eu tô gravando ainda. Só um minutinho, gente. É que travou. Ah, não tá. Mas a gente vai continuar aqui. É. Quer queira, quer não. A gente vai conseguir deixar isso registrado aqui. Jesus.
Aqui ainda. Gente, caiu. Nós tivemos que entrar de novo. Travou aqui e aí a gente começou novamente. Aqui, meu. Ah, tá aí? Pode deixar então. Aí essa pessoa levou para um lugar, aí beleza. Aí eu cheguei lá, pessoal todo assim, os adolescentes, né? Eu tava nesse lugar e eu acho que foi de uma das coisas que pra mim, como diz no quadro, para eles foi um libertador, né? Que eu tive que ter coragem de ter ido pra cama com 3 caras. Foi assim, foi uma coisa muito assustadora pra mim, né? Mas aí, né, como não tinha limite nada, eu falei, vamos. E aí assim que acabou de fazer, o que me deixou assim, que eu caí mais pra trás ainda, que assim que acabou de fazer, eu tive que ir com os 3 pra uma encruzilhada e acender uma vela. E eu não tinha entendido. Só que fazia parte. Só que assim, é claro que eu não tô falando que todo homossexual é macumbeiro, faça isso. Entendo o que eu tô querendo dizer, tá, gente? Mas nessa coisa específica, eles foram lá e acenderam essa vela. Você estava contando pra gente. Isso. Saiu da cadeia, né? E depois que você saiu da cadeia, foi que você conheceu Jesus? Ou foi lá dentro da cadeia? Como que Não, foi? eu já tinha ouvido falar de Jesus. Que é muito para a igreja, até por conta de questão de família, principalmente meu pai, né? E eu não conseguia enxergar exemplo neles, né? Não, eles eram cristãos. Na verdade, algumas pessoas, não são todas. Se intitulavam, né? Na verdade. Algumas pessoas se intitulavam o evangelista da família, que trouxe a família para Deus, né? E trouxe a família para Deus e, tipo, eu olhava aqui e falava, velho, é crente. E assim, pra mim foi muito complicado, tinha muita resistência. Aí quando eu saí, só matança. Mataram um primo, mataram outro primo, já tinha morrido um tio, né? Já tinha gente querendo me matar também, porque quando eu saí da cadeia, eu tinha, pra perdoar minha dívida, eu tinha que matar a pessoa que me entregou pra polícia. Entregou eu e o cara que foi preso comigo pra polícia. E eu falei que eu não queria mais ver com isso. E sumi. Aí eles descobriram onde eu tava. Foram atrás de mim, mas eles nunca conseguiam. Eles não conseguiam me achar. Sim, sim. Quando achavam, isso foi quando você saiu da cadeia. Da cadeia. Quando eles achavam, eles não conseguiam. Te pegar. Eles não conseguiam entrar pra me pegar, porque você descarta e começa de novo. E aí eu posto e te coloco como administrador. Tá bom, querido. Vai, nós vamos gravando. Aí, eu lembro que uma vez, estavam começando lá no Areias, uma lagoinha lá, um culto nas casas. Sim. E tinha uma casa que era uma casa pra célula, né? Aí sempre chamavam, mas não ia, mas teve um dia em específico que eles saíram para dar a volta, o quarteirão e chamar o pessoal para ir, né, pra célula. E eu lembro que eu tava na boca com os meninos, porque eu ficava de dia, eu ficava fazendo uns e à noite eu ficava, né, pegava a arma com os meninos, enquanto os ficava tipo fazendo a segurança deles, né? Me chamaram para ir, falei, não vou não, nós estamos aqui no corre e tudo, estão fazendo a ronda. Aí eu dei a volta no quarteirão, que eu dei a volta no quarteirão, falei, vou entrar. Do nada entrei, mas eu não dei a volta para entrar, né? Mas acabou que eu entrei, peguei droga que eu tava escondido no mato lá, e entrei. Aí lá, o pessoal, Jesus te ama, eles começaram a cantar aquela música, ele não desiste. Ele já tava até cada um com uma letra escrita assim, não desiste de você. E eu tinha acabado de pedir um irmão, praticamente 2 primos, né? Minha vida tava assim, desculpa a palavra, mas uma desgraça, que eu olhava assim e falava que a melhor coisa que acontecesse comigo era eu morrer, porque desde moleque eu nunca fiz planejamento de viver após os 18 anos, né? E Deus permitiu que eu vivesse após os 18 anos e hoje com até 30. Aqui, né? Até aqui, e hoje eu tô com 30. E nisso aí tinha uma lista, eles falavam que era para marcar presença. Então na lista eu deixava o nome,
e o telefone. Aí eu, na época, até falava assim, maldita hora que eu deixei, mas hoje eu vi que a minha transformação para caminhar com Deus começou ali. Porque eu virei a noite inteira usando droga com o cara, né, que tava lá fazendo a ronda comigo, e fui embora, dormi, era umas 7 horas da manhã. Quando deu 9 horas, até meio-dia, toda hora chegava uma mensagem nos dizia, versículo bíblico. E eu comecei a viajar naquilo, eu falei, mas que bagulho é esse? É porque a minha família não ficava mandando SMS. Na época não tinha WhatsApp, né? A minha família mandava SMS com versículo bíblico. Aí, isso foi a semana toda. E eu não ligava, não, deixava pra lá. Falei, povo de igreja. Aí me chamava pra célula. Povo de igreja. Aí me chamava pra célula, né? Aí eu ia uma semana, outra semana não ia. Ia outra semana. Aí eu lembro que uma vez eles quiseram me levar na Lagoinha Justinópolis, né? Aí foi a pastora Adriana, que era a superintendente na época da célula, a Tati e a Kelly, que eram as meninas que me chamou pra célula e que sempre me acompanhava, né? Que o Limão, que é o apelido do menino, Limão e o Chibita, eles não puderam ir, mas foram outras pessoas que iam ser fundamentais na minha convenção. Sempre trocava ideia. Aí você já estava com 19 anos? Eu já estava com uns 22 por aí. Tava com 22, mas com de, sei lá, de 30 ou 35, porque eu tava magro na época. Tudo pra mim, eu ainda zoava, porque quando eu começava a cheirar cocaína, de tanto que eu cheirava todo dia, meu nariz já começava a sangrar. E o pessoal falava, você não tem nem mais cartilagem, porque literalmente eu usava droga todo dia era pelo menos 2, 3 pinos, né? E com isso tinha que se virar com algumas coisas para arrumar dinheiro para cheirar. Sim, ou tinha que sair com algum homossexual, ou tinha que fazer alguma coisa. Eu nunca fui de assaltar, tipo, roubar ônibus, roubar padaria. Eu nunca gostei disso, né? Ou vender droga também lá no Sueli, que eu vendia, que era um bairro lá perto do Areias. E para quê? Para eu sustentar o vício na época, né? Aí você foi para Lagoinha? Aí eu fui na Lagoinha, aí foi numa sexta-feira, um culto de libertação. Aí a menina fez o apelo, né? A menina não, o pastor. Aí a Adriana, que era a superintendente, lá da frente, ele ficava lá atrás, né? Lá atrás me chamou e falou assim, fica esperto. Aí, beleza, o que foi? Aí começou a bater. Não bater. Foi falando e põe a mão no meu coração, mas já tava tão forte que eu falei, essa mulher deve ser esposa de puta. Pra ela é muito folgada demais. Eu falei, não, vai ser folgada demais de bater no meu peito. Você é doida, mulher? Aí eu falei, o que você quer, só? Você vai lá na frente e aceita Jesus. Ah, você vai me deixar em paz? Fui. Já fui de uma vez, só pra parar de bater no meu peito. Aí beleza, aí o pastor chegou, e aí, Dri? Ele chamava Adriana, chamava de Dri. E aí, Dri? Ela falou com uma convicção tão forte que eu olhei pra ela assim e falei, essa mulher vai se frustrar. Ele vai aceitar Jesus. Ó, é isso mesmo. Aí o pastor falou, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Põe a mão no coração, fiz o apelo, orei tudo. E eu lembro que 3 semanas depois eu procurei esse pastor. Falei, mano, ó, o negócio é o seguinte. Eu saía do Areias, eu ia de ônibus sem pagar para ir para a igreja, ficar o dia inteiro na igreja. Falou assim, o negócio é o seguinte, eu não quero mais vender droga, eu não quero mais envolver com nada, então eu vou vir para cá para ajudar o faxineiro. Não, mas o faxineiro é pago. Irmão, ou eu ajudo o faxineiro, ou eu fico o dia inteiro, ou eu fico o dia inteiro usando droga. O que você prefere? Não, então eu vou fazer um formulário de voluntário e assina aqui. Todo santo dia, eu fiquei uns 3 meses, todo santo dia eu ia para lá, ele me dava o almoço, e pra mim eu já ganhava, porque eu já ganhava o almoço, eu falei, nossa, só força. Lá no Justo Nosso, Pastor Marco Túlio, eles almoçavam na Igreja Católica do Justo Nosso, tem um restaurante da Igreja Católica, a gente almoçava lá. Sim. Era boa demais, menino. Nossa, eu todo dia lavava as mesmas 50 cadeiras. E olha só pra você ver, é uma coisa assim muito louca que nem eu sei como é que eu comecei a fazer isso, eu só sei que eu já tava lá. Na verdade, é o próprio Espírito que funcionou você a fazer isso. Porque, olha, ainda que você estivesse na prática, né, usando drogas, vendendo como você fazia, mas você levantou a mão e aceitou Jesus, seu Salvador. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que quando nós levantamos a nossa mão, boa noite, Valquíria. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, automaticamente o Espírito habita em nós, né? Então aí, impulsionado pelo Espírito, você tomou a decisão de não vender drogas mais. Não tem outra explicação. E a coisa mais louca, porque o pastor falava assim, não peguei nem 3 meses não. E eu falo assim,
Todo mundo. Eu falo olhando pra você que tá aqui. Nem eu achava que eu ia ficar. Deus é lindo. Porque, mano, eu vou falar com você, hoje eu sou casado, vou ser pai, muito bem casado, graças a Deus. Mas, mano, você pensa numa coisa, eu detestava mulher. Eu olhava pra mulher e falava, ah, não, eu prefiro viado. Eu falava assim, na alta, rasgado, o pessoal assustava, você falou, não, mano, eu prefiro viado. Não, mas sério, mas não é isso não. Eu falei, não, eu gosto é de viado, eu gosto é de cheirar cocaína, eu gosto é de ficar doido. Esse negócio de crente não dá pra mim, não. Mas mesmo assim eu continuava indo. Só que todo dia eu lavava as mesmas 50 cadeiras. E a igreja dos Campos é grande, né? É como se fosse a sede regional lá. Sim. E meu braço doía. Quando meu braço doía, eu olhava assim, não tinha nada. E hoje eu falo assim, gente, fazia lá. Eu era tão movido, né? Eu acredito pelo Espírito, Sim. que tipo assim, meu braço doía, eu entrava para a sala das crianças, às vezes tinha Bíblia de criança lá, Bíblia do adolescente. Aí que começou a vir as viradas de chave. Porque eu pegava, vou ler um versículo. Eu não lia nada. Nada, Não, nada. isso é poderoso, né? Aí eu comecei. Não, tô falando que isso é poderoso. Você Uhum. pegava a Bíblia E começava a ler. Aí, de repente, eu abria tipo um versículo assim, que o querer ou efetuar vem de Deus. Eu olhava aquilo, vem de Deus. Eu vou usar isso em oração. E na hora eu falava, Deus, ó, o negócio é o seguinte. Eu gosto de viado, eu gosto de cheirar cocaína, eu gosto de fazer tudo que é ruim. Mas aqui tá falando que o querer ou efetuar é do Senhor. Isso é o que eu gosto. Se o Senhor realmente quer mudar minha vida, então começa a colocar isso dentro de mim. Porque o que eu quero eu falava assim pra todo mundo, o que você quer de aniversário? O meu sonho de aniversário era ganhar um caminhão de cocaína e cheirar tudo. Eu sabia que eu não ia conseguir cheirar nenhuma pá pedreira de cocaína. Mas eu falava assim, pra pessoa entender o tanto que eu gostava de droga. Não, e o tanto que você não tinha perspectiva de vida nenhuma. Não tinha perspectiva porque de vida o cara nenhuma. queria um caminhão de cocaína pra cheirar, qual perspectiva de vida que ele tinha? Nenhuma. Eu falava Nenhuma. Eu falava assim pra todo mundo. Isso aí, fora que eu já pulei dos como alcoólicos que eu já tive em sítio, festa de sítio que eu ia pelo bairro que tinha lá, Céu Azul. Cara, eu ia sempre com um negócio, com uma cordinha com 2 copos. Um copo eu bebia o energético, o ice, outro copo era cerveja. Mas teve um dia que eu tive a ilustre ideia de misturar no mesmo copo energético, vodka e cerveja. Menino. Filho, não tem outro. Tem. Deus. Tem. Então. E esse chamado SAMU, o cara falou assim, cara, como é que você deu um como alcoólico? Como você não deu um como alcoólico que você estava fazendo? Até o SAMU cheguei e jogaram açúcar na minha boca, fizeram tanta coisa, né? Fora meus telefones que sumia e os dinheiros que estavam no meu bolso. Quando ia ver, só tava eu deitado num canto lá esperando o SAMU e a identidade no outro. E isso acontecia direto, do pessoal me roubar. Mas vamos lá, volta lá. Você lavava 50 cadeiras todo dia, aprendeu a orar a palavra. A palavra, que é o assim, mais importante. Às vezes o pessoal me procura, como é que eu posso parar com droga? Eu falei, irmão, só tem um jeito. É você ler a Bíblia e orar e ser sincero. Porque às vezes eles ficam assim para os parentes dele. Eu conheço gente que já foi para a clínica 22 vezes, que a família tem dinheiro e sempre a família paga. Eu falei aqui, ó, tá perdendo dinheiro. Você tá pegando seu dinheiro e jogando fora. Sabe por quê? Ele só tá querendo te enganar. Ele não tá querendo mudar. Eu falei, na coisa da pessoa, cara, falou assim, não, ele não tá querendo. Disso aí eu entendo. Eu não posso entender muito, mas disso aí eu entendo. Sim. Eu sei realmente quando a pessoa quer e quando a pessoa não quer. Eu vejo quando a pessoa às vezes está fraca, ela quer, mas ela não consegue. Porque infelizmente a pessoa sofre muito de abstinência. Felipe, você não sofreu de abstinência? Cara, eu mordi o travesseiro na sexta-feira à noite. Você chegou a ser internado em clínica? Do céu, meu Deus. Foi lendo a Bíblia, orando e pedindo assim, porque eu queria efetuar é de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Eu falo, cara, então você vai ter que colocar uma força de vontade em mim. E às vezes muita gente falava assim que eu não era de Deus porque as minhas orações eram meio doidas, eu chamava Deus de cara. Eu falo, eu prefiro chamar de cara do que ser aquela pessoa hipócrita, religiosa, que, grandioso Deus, e fica fazendo um tanto de parada errada, né? Sim, sim. Então, eu ia falava, cara, eu gosto disso aqui, então me ajuda, coloca o teu querer e teu efetuar dentro de mim. E as coisas foram acontecendo. Tinha parado com a cocaína, tinha parado com a maconha, tinha parado com o loló, que foi o que matou meu irmão, né? Meu irmão morreu e tava com uma garrafa de 2 litros de loló. E ele tava só baforando. Disse que chegou uma hora lá, ele começava a ver bicho. E tava assim, baforando. Esse bicho aí. E disse que ele morreu com isso, porque ele começou a ver os bichos correr atrás dele na rua. Tava de tarde de ficar aí, ó.
de tarde para ficar de noite. Só você apertar o xizinho e de novo. De tarde para ficar de noite. E aí, ele olhou para trás, no que ele olhou para trás, ele tropeçou no... Como é que chama, gente, aquele negócio que o carro passa? Paralelepípedo. O quebra-mola. No quebra-mola. Ele tropeçou no quebra-mola. No que ele tropeçou no quebra-mola, ele caiu, quebrou o pescoço e já começou a ter a convulsão. Como Areias é bem para lá do Justinópolis, uma ambulância chegar é bem difícil, né? E na hora que descobriram que ele estava tendo overdose, é aí que eles demoraram mesmo. Na hora que ligaram e falaram, morreu. Se lasque, né? Isso, na hora que falaram assim, morreu, a ambulância chegou lá com menos de 4 minutos. Então, assim... Felipe, hoje mesmo estava tendo uma conversa, e aí a gente estava falando do poder que a palavra de Deus tem. Porque a vida cristã, ela não se baseia somente no... Quando você vem aqui, diante de todos nós aqui, fala que você não frequentou uma clínica de recuperação. Eu já entrei na clínica só para pregar para os caras. Aí, não frequentou uma clínica de recuperação. Você saiu das drogas, do vício que você tinha. Você cheirava crack, né? Não, cocaína. Cocaína. Crack Eu a gente... não sei. Crack a gente fuma. Eu não sabia que eu fui conhecer o cheiro. Eu, assim, ia estar com mais ou menos uns 30 anos. Eu fui conhecer o cheiro. Nem o cheiro eu sabia que era. Que alguém podia fumar perto de mim que eu não sabia. Não sei distinguir. E a gente... Não, tranquilo. E aí, Felipe, eu vejo... E aí a gente falando do poder da palavra, quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, quanto a palavra de Deus tem poder, né? O quanto a verdade tem poder de transformar a nossa vida, de tirar a gente de uma condição e nos levar a outra, com você é prova viva disso. Uhum. Não só com a questão da transformação, mas você acredita que até a questão do meu comércio, hoje assim a gente faz um faturamento legal, mesmo depois de eu ter me posicionado politicamente e eu ter sofrido um boicote, mas mesmo assim, eu entendo que é Deus que me sustenta. Tá, mas peraí, vamos lá, antes de você chegar nessa parte sua do seu negócio. Aí você foi, começou a frequentar lá pra gente não perder. Uhum. Foi pra Lagoinha Justinópolis, fez a oração, Deus começou a tirar você do vício, você começou a ser liberto do vício, você começou a caminhar com Cristo. Dali... Aí dali começou uma parada muito louca, que aí eu comecei a ir na Lagoinha Justinópolis mesmo, e gente, não me julgue, tá? Eu ainda não era convertido na época. Mas eu saía do Areias, escondia a Bíblia dentro de uma bolsa para ninguém ver, andava de graça, que é o tal de cerol, né? Sim. Eu ficava na porta da frente, aí chegava no ponto, o motor, vou ficar no próximo ponto aí pro favor. Aí eu falava, vou ficar no próximo aí. E o motorista parava e negociava, e eu ia pro culto, né? Aí chegou uma época que eu comecei a ir pra monte, sozinho. Eu via as pessoas falando, não, que você não pode ir pro monte, que você não é batizado ainda nas águas, que você não tem um cargo. Eu sempre ouvi alguns miticismos, né? Eu falava, irmão, se Deus quiser me matar, já tem um tanto de gente que tá querendo me matar, então me mata então na porta do monte. Eu ia. Vai ser lucro. Todo dia eu ia pro monte. Eu ficava de 2 a 3 horas no monte. Todo santo dia. Eu falava, cara, você vai ter que me matar, então eu vou ficar mudo, porque eu vou ficar gritando. Eu ia pro monte, eu gritava. Eu vi uma pregação do Marco Feliciano, que ele fala de uma árvore. Eu comecei a ver muita pregação do Marco Feliciano na época, né? Que ele estava estourado naquela época. Da árvore, que ele batia na árvore, ele orava. E eu comecei a achar uma árvore também lá, bem grossa. Eu batia na árvore, Deus me ajuda, me tira das drogas. Eu tô com abstinência, eu tô desesperado. Eu gosto de viado, Deus. Me ajuda, Deus. Eu não posso viver assim, eu quero ser um crente de verdade. E assim, eu fui vendo a questão do processo. Porque não foram os meninos que afastaram de mim. Fui eu que às vezes me chamava pra fumar maconha. Eu mentia, falava, não tô em casa não, Zé. Eu tô num rolê aqui. Que habitava dentro de você. Então assim... que não permitia. Isso. A luta entre a carne e o espírito começou a acontecer, né? A carne queria que você fosse, mas o espírito já estava conseguindo te dominar. Já estava conseguindo me dominar. Às vezes você batia na minha porta e eu
chegava assim do cantinho do portão e via quem que era. Na hora que eu vi que eram os meninos, eu nem respondia mais. Eu não vou ficar mais pecando, não. Porque naquilo ali já começou a realidade do pecado, já começou a entrar em mim. Que eu falei assim, mano, eu não vou ficar mais pecando, não. Vou ficar mentindo, não. Então eu já ia e não Olha que atendia. poderoso isso, Né? gente. Então, assim, eu comecei a não atender. Aí, eu lembro que eu comecei a passar algumas coisas lá na Lagoa em Justinópolis que me atrapalhou muito, principalmente com os adolescentes na época. Por quê? Eu via que Deus estava me tratando e às vezes os caras iam conversar e às vezes o Marcelo falava, não, eu tive a vida assim, assim, envolvia com viado até pouco tempo atrás, já cheguei a morar e tudo na época eu falava viado, né? Hoje é homossexual, porque se eu falar viado é homofobia. Mas enfim, aí teve um negócio que quando a gente foi descobrir, quando eu fui descobrir, em menos de uma semana, a igreja inteira estava sabendo. Os meninos abriram a boca para todo mundo. E a minha questão não foi assim de vergonha. Muita gente começou a olhar estranho, né? Tipo, o cara é todo. Né? Mas tipo, o cara é todo. Posso dizer. Tipo assim, algumas pessoas se afastaram de mim, até homens adultos, falando, cara, conta é uma vida bem complicada, pessoas estão Acho ameaçando melhor nós você. vamos deixar você pra lá, né? Aí falou assim, a minha esposa. Vamos deixar você pra lá, A minha né? esposa não quer que eu caminhe com você, não quer que a gente fique trocando ideia, que ela tem medo dos caras virem matar você na porta da igreja e você tá do meu lado. Felipe, isso mostra o quanto a igreja está parada. A gente ora para que o Senhor envie as pessoas até a igreja. O Senhor envia as pessoas até a igreja. Elas chegam na igreja. Nós não acreditamos na transformação. Nós não acreditamos no poder de Deus para nos guardar, porque na verdade o que aconteceu? As pessoas não queriam você perto porque você apresentava risco, né? Então isso mostra o quanto a igreja ainda está um pouco despreparada para viver, né? Como disse o papo que a gente estava conversando, esse avivamento, né? E o avivamento nada mais é do que o arrependimento. Então, quando uma pessoa vem, aceita Jesus, se arrepende dos pecados dela, é um avivamento. Com certeza. Porque eu entendo, eu fico vendo as pessoas falar, né? Ai, avivamento, eles acham que avivamento é ficar rodando, sapateando dentro de igreja. E avivamento é quando o cara usa droga, tá num caminho perdido, ele se arrepende e ele começa a caminhar com Deus e trilhar um novo caminho. Muda a direção. Ele se converte, na verdade. E isso eu olho e falo até com a minha esposa, falo, não, para mim avivamento é isso. O Brasil precisa é disso. Né? Às vezes as pessoas elas desistem muito de outras pessoas pelo fato de que eu já falei de Deus para a pessoa e não muda, mas quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. A gente precisa ter essa ideia, né? Isso precisa ficar bem claro para nós que quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito. Nós não temos o poder para isso. A nossa obrigação, quanto cristão, é pregar a palavra, né? Semear a palavra e ter posicionamento de crente. Né? E ser crente, para que a pessoa olhe para você e te veja como um cristão verdadeiro, né? Como alguém que segue a Cristo. Essa é a nossa função, porque a função do arrependimento e da conversão, isso é com o próprio Deus e o Espírito. Isso não cabe a nós fazer. E eu vejo que o pessoal, eles erram muito. E às vezes eles pegam uma pessoa, para a glória de Deus, por há exatamente mais de 7 anos e meio, sem cheirar cocaína, sem fumar maconha, entende? Tem esses tipos de droga. E às vezes tem uma pessoa caminhando e a pessoa tem uma recaída, né? A gente chama de recaída. Mas o Ministério da Saúde, ele fala que a dependência química, quem usa droga é um dependente químico, é uma doença. Só que o pessoal da igreja eles não aceita que é uma doença. Eu entendo e eu tenho isso comigo que é uma doença. Mas o que eu tenho que fazer para eu não ter a recaída? É evitar esse tipo de amizade. Né? E esse tipo de amizade, voltando lá, eu afastei delas automaticamente. Foi de tipo assim, eu já tinha aquele negócio, eu não vou estar com os caras que se eu estar com eles eu posso usar droga, então eu vou afastar. Mas eu via eles, às vezes eu trocava ideia e ó, caminho de casa, e metia o pé.
Aí o que que eu fiz? Falei, cara, eu vou ter que sair daqui. Eu fui e mudei de bairro. Aí eu mudei lá pro Justópolis mesmo. Então lá, as amizades que eu fiz foi toda da igreja. Eu tinha duas pessoas que eu sou apaixonado com eles, um que chama Iago, né, e outro que chama Matheus. O Matheus já é até ordenado a pastor lá na Lagoinha Justinópolis. Parece que o Iago tá indo pro caminho também, Amém. né? E são pessoas assim, os caras, eles eram doidos. Mas era crente. Era crente. Às vezes eles falavam assim, vamos fazer uma campanha no Monte de 3 dias? Eu, vamos, de quê? Mas fazer o quê? A gente vai acordar, 3 horas da manhã a gente vai pro monte. Eu falo, mas eu trabalho no outro dia. Não, mas eu também trabalho. Mas vamos. Ah, então vão então. Se vocês é doido, eu também sou. A gente acordava, ia caminhando e trombava na porta, e trombava assim, encontrava na porta do monte, né? Pra falar a porta, na cerca lá. Tipo, 2h40 da manhã. Aí a gente ia, orava tipo meia hora, 40 minutos, depois voltava, dormia um pouquinho, depois acordava de manhã e ia trabalhar. Eu olhava esses meninos e falei, não, cara, esses caras é doido. E os dois, eles foram criados dentro da igreja a vida inteira. Os meninos já eram doidinhos, chapados de igreja mesmo, né? Eu falei assim, eu quero caminhar com esses meninos, velho. E foi. E foi aí a gente fazia muita campanha animal. Chorava muito. Quando eu te conheci, pra encaixar, quando eu te conheci, a gente estava no Carisma, Uhum. né? Eu acho que você ainda não tinha entrado. Eu te conheci. Eu te conheci quando a gente tinha o projeto ali na Pedreira, né? Uhum. Você lembra a gente dentro da casa, dividindo o almoço? Isso. Né? Foi aquele dia ali que eu te conheci. Ali você ainda não tinha ido para o seminário, porque você fez o seminário também, né? Fiz. Ali, o que que acontece? Aí nessa época que eu tava indo pra Monte e tudo, do nada apareceu minha mãe biológica. Queria que eu fosse morar com ela e tudo. E, só que antes disso eu tinha conhecido a Consuelo, né? Que é da Lagoinha Justinópolis, que é a que eu chamo de Foi mãe. da minha turma. Foi da no sua caso. turma, né? Aham. E assim, eu chamo ela de mãe, ela me tem como filho. É a coisa assim, mais louca da vida, né? Porque no início, eu falava, será que esse negócio vai dar certo? Porque no mundo do crime, tem esse negócio de tipo assim, você é o meu filhão, entende? E eles têm um pacto de que se um matar o outro, o cara vai lá e vinga. E eu entrei com esse negócio. Você trouxe isso, né? E isso, ela sempre tava pedindo, porque o que aconteceu? Depois que eu peguei esse BO que os meninos começaram a conversar fiado, né? Dava dia de domingo, eu ia pra igreja. No meio da pregação, eles sentavam lá atrás. Os caras ficavam só conversando. Aí um dia eu apelei. Eu fui lá na frente, eu lembro que eu tava todo farelado, mano. Uns cordãozão assim, que usava aqueles cordão de pitbull, umas dedeiras. Eu falei, ô pastor, o negócio é o seguinte, aqueles meninos estão conversando demais lá. Eu não consigo prestar atenção no que eles conversam demais. Então eu vou sentar aqui na frente. Ah, não, mas aqui na frente é pra pastor. Eu falei, ô irmão, eu vou sentar aqui na frente e sentei. Ainda bem, o cara deve olhar pra ver se eu fui e deixou. Tem até uma foto minha famosa que saiu uma vez na capa até do da Lagoinha, né? Do Atos hoje. E o Jean de Assis na época tinha ido sentar e vai encerrar. Tinha ido. Vai, Já deu uma hora. Quando cair, você. Tinha ido. O meu aqui só Jesus Cristo. A internet não Deixa tá. eu encerrar. Gente, eu vou encerrar e vou começar de novo. Porque senão eu não consigo salvar ela. O meu aqui tá só o sangue de Jesus para ter poder, que a internet cai toda hora, a internet não fica, mas a gente tá indo. Vamos conseguir alcançar o alvo aqui. Aí ele virou e falou assim. Ah lá, caiu de novo. Caiu de novo, né? Tá conectado no serrote. Diabo, sai, Satanás, no nome de Jesus. Aqui é do Flávio. Vê aqui. Dá pra deixar lá só depois. Fica lá salvo, pode sair. Onde? Depois a gente vai lá procurar. Como é que eu faço? Fecha aqui, ó. Posso fechar em cima? Pode fechar. Pode fechar. Pode descartar? Não, descarta não. Você só fecha aqui, ó. Pra baixo.
Então sai do Instagram. Aí. Perde não? Perde não. Absoluta. Tem certeza que um dia eu perdi um. Perde não. A minha não. Não, é. Aí, agora já. Aí. Por favor. Eita, isso vai. Estamos com. Vai no bom. Ai, com certeza. É só. Nós estamos esperando aqui porque a dele encerrou e ele vai abrir de novo. Porque é a única coisa que a gente tem salvo aqui no Instagram. Vou fazer de novo. Se perder, Pode você ir. já sabe. Pode. Que os meus seguidores desistiram de que cai e entra. Hã? Hum. Mas aí a gente vai ter que encerrar aqui, ó. Ah, tá. Ele grava, ele para, ele volta. Pior é se ele estiver gravando normal, né? Pelo menos o áudio tá beleza. Tá gravando. Aí. Onde que eu parei mesmo? Você parou, filho, falando pra gente de quando você ia sentar lá na frente da foto que saiu no Atos. Ah, tá. Aí tem uma foto, porque o Isso. pessoal queria. Ah, tá, vindo ali. O pessoal queria matar, né? Porque quando eu saí da casa eu tinha que matar. Não, você Não, você vai da entender. igreja. Isso, você vai entender. Tá. Aí o pessoal queria me matar e, tipo, não conseguia prestar mais atenção no culto. Eu sentava lá na frente, não conseguia prestar atenção no culto. Sim. O que eu fazia? O culto começava, e isso eu virei motivo de muito deboche. Eu deitava no chão, literalmente, imagina todo mundo lá na frente adorando, eu de cara no chão, com a mão pra cima, e eu ficava o período do louvor inteiro com a cara no chão. Falei, Deus, os caras que tiver que me matar, eles vão ter que me matar então. Eu vou morrer aqui dentro. Mas eu vou prestar atenção. E eu não sabia cantar música com música. Então eu só ficava com a mão pra alta assim, ó, e com a cara no chão. Aí nesse belo dia o Jean foi lá fazer uma filmagem, umas fotos pra Lagoinha, né? E viu isso, aí eles colocaram. Aí essa foto tem as fotos até hoje. Essa foto, vamos dizer assim, na época viralizou, né? E nisso aí eu ia pros montes com os meninos, e depois a outra zoação que eu fiquei, que eles me chamavam de noiado do Senhor. Noiado é quem fuma crack. Eu raspava a cabeça, andava com a Bíblia e com roupa de pano de saco. Então eu mandei fazer uma camisona de pano de saco e uma calça de pano de saco. Sim. E tinha aquelas festas que eu ia doidona, eu ia pra festa, os caras me chamavam. Na época, isso aí eu já tava tipo uns 6, 7 meses sem droga, né? Eu ia com os caras. Aí o pessoal, todo mundo da igreja achava que eu ia ter recaído. Eu juro, jurar não posso, A né? gente não jura. Mas Sim. minha tua mãe palavra. sabe, o pessoal sabe. Sim. Eu ia pra esses negócios, eu não usava droga nem bebia, só no refrigerante, com a Bíblia na mão. Cara, não, você não vai aguentar não? Eu falei, bora irmão, bora lá pra festa lá. E lá na festa eu falava com os caras de Deus, falava, mano, ó, minha vida tava assim, Deus mudou, né? Não quer dizer que eu tô rico, na verdade eu tô procurando emprego, mas ó, Deus mudou minha vida, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e tipo assim, a, a coisa foi muito louca, porque eu já tava, como se diz, assim, numa outra vibe. Já não queria mais saber de droga, já não queria mais saber de crime, de homossexual, de terreiro, não queria saber mais nada disso. Queria ficar só na igreja. Sua vida foi alcançada. Foi alcançar. Então eu ficava limpando a igreja, até um certo tempo depois eu arrumei emprego, depois eu ia para um monte, né? Aí eu procurava a cela, tinha vezes que eu ia em cela quase todo dia,
né? Menos sábado e domingo, mas falou assim, de segunda a sexta. Eu sempre procurava uma célula da Lagoinha pra ir. Aí foi nessa célula que você conheceu o carisma. Aí, não, aí disse eu conheci, minha mãe apareceu, me chamou pra morar com ela, eu arrumei emprego, fiquei trabalhando 7 meses, fui pedir conta do emprego e fui morar com ela. Quando meu dinheiro acabou, minha mãe pôs eu pra fora de novo. Aí eu, gente, eu tinha abrido mão da casa, de tudo, ia construir, que é minha mãe do coração. Ela falou, eu não tô sentindo paz de você ir, não vai. E na época eu falei com o Marco Túlio, né? Ele não foi na frente da minha mãe, mas o Marco Túlio foi lá, arrancou R$ 150 e me deu. Aí eu tava até com a graninha assim, né? Não é aquela coisa de 5, 7 mil reais, mas eu tava com a micharia. Eu fui pra lá, falei, vai ser doido, tá aqui com ela, né? Aí beleza. Cheguei lá, o dinheiro acabou, o cara que ela tava lá não tava querendo que eu ficasse lá e tudo. Eu fui sair, saí assim, eu falei, pra onde que eu vou agora? Vou ter que voltar pra rua. Pra onde que eu vou? Porque eu entreguei a casa que eu morava, não tem emprego. Aí eu lembrei que eu já tinha ido no seminário que o Thiago Guedes fazia, que chamava Seminário Inconformado, né? Aí, isso, aí eu falei, o Thiago, a situação é, onde você tá, irmão? Entre Rios de Minas. O cara não foi lá e me buscou, sem me cobrar um centavo. Aí no carro eu contei pra ele a situação, eu expliquei o que ia acontecer. Ele falou, irmão, eu não posso levar lá pra casa, porque lá a casa já tem um. Ele era doido, ele levar pra casa dele. Sim, A mãe eu dele. lembro, eu conheci Nossa, ele. a mãe dele. O Thiago. A mãe dele endoidava. Aí, mas tem a Casa da Paz ali na Pedreira. Você quer ir? E eu já fiquei com medo, falei, não, Pedreira, cheio de boca. Falei, não, beleza. Fiquei lá 3 dias. Aí as coisas foram acontecendo, que dos 3 dias eu cheguei a ficar lá 3 meses. Aí todo mundo. Perdão. Todo mundo falava do tal do carisma. E eu não gostava de carisma, que era negócio de teologia. Eu falava, esses caras é tudo nariz em pé, eu não quero fazer isso não. Só que tinha uma tal de escola de oração. E eu fui uma vez nesse negócio de escola de oração, eu falei, não, mas que trem doido, mano. Eu olhava assim, o negócio era mais escuro, né? As luzes mais apagadas, e era louvor. E no orfanato, a dona de lá obrigava a gente a ficar, todo mundo, dentro da sala, uma vez na semana, colocava num radinho lá louvor e mandava todo mundo orar, e ninguém queria orar. Só que chegava um momento que a gente do nada começava a orar, o louvor tocando, aí uns oravam. Então eu olhei aquilo, lembrei do orfanato, eu falei, nossa, isso aqui é doido. Aí eu comecei a amar a escola de oração. E eu vi os caras ministrando, né, falando, eu falei, nossa, esse negócio. Mas mesmo assim eu tive resistência. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo escola de oração para depois entrar pro carisma. Aí na hora que eu entrei pro carisma, eu falei, eu vou entrar para esse negócio, que eu vou saber de Bíblia, aí eu vou poder falar pros caras. Só que depois que você acaba o seminário, sim, muita gente já me chamou atenção, inclusive na Lagoinha, a Daira sabe disso, né? Minha esposa sabe disso. Eu não sou ordenado a pastor ainda, porque eu não sei, porque eu já tive a oportunidade de caminhar, né? Não é já chegar a ser ordenado, não. Não mandar a gente para Lagoinha Vida Nova, sim, a gente ia caminhar, cada um ia estar servindo no ministério até chegar a hora de ser ordenado. Fui eu e mais 2 pessoas. As 2 pessoas que foram comigo hoje já são pastores, que é o Alfredo da Lagoinha Patos de Minas e tem a Marisa que está lá com os jovens até hoje. Só que eu não queria olhar para aquela velha, eu não quero esse bagulho pra mim, né? E eu comecei no carisma porque eu falei, eu tenho que saber da palavra para eu falar de Deus. Cara, saber de Bíblia, como é que eu vou falar de Bíblia para os caras sendo que eu não sei? Sim. Aí beleza, aí eu tive a honra de fazer o seminário por 3 anos, né? Eu fui falando, não, deixa eu fazer mais um semestre que eu acho que eu não tô bom não. Até porque teve algumas aulas que eu ficava muito cansado. Eu dormia a noite toda de bom, mas chegava no seminário, eu dormia, eu falei, que trem, o pessoal fala que é espiritual, né? Mas com certeza é espiritual. Né? Aí eu cheguei lá e. O pessoal tá chegando ali de novo. Tá. Aí eu cheguei lá depois que eu fui e tudo, eu falei, não, esse negócio aqui é doido. Tanto é que hoje eu indico para as pessoas, sim, mas eu não gostava de teologia. E nossa, assim, eu odiava. O mais interessante aqui, ó, as meninas que estavam aqui na live na passada, na terça-feira, a Leia Costa. E a Leia formou comigo. Adriana, a paz do Senhor, minha irmã. A Leia formou comigo e ela incentivou todos os que estavam aqui na live a fazer o carisma. Ela incentivou? Ela incentivou, porque ela fez o carisma e ela disse assim que foi os melhores 2 anos da vida dela. Então vem o Felipe e fala também que ele teve a honra de fazer o carisma, foi os melhores 2 anos. 3, né, Felipe? Porque ele fez 3 anos de carisma também. Então, assim, mais uma vez, né? A gente tá aqui falando sobre
o que o carisma ele acrescenta para as nossas vidas, né? Então, se você tem aí um interesse, se você quer, né, aprofundar, conhecer o Senhor verdadeiramente através da palavra, procura um seminário. Não tem condição de procurar um seminário? Participa na sua igreja. Participe de GC, participe de escola bíblica dominical, tal. Participe do culto, irmãos. Né? Tem o interesse de abrir a palavra, ler, porque hoje em dia o povo não tem interesse nem de abrir a palavra e ler mais. Né? Ficou mecânico. Mas faça algo por você. Mas pode dar né? um conselho? Dá. E eu detestava ler a Bíblia também. Como Eu você lia lá na aprendeu? igreja. Sabe o que eu fazia? Uhum. Eu baixava o aplicativo e ficava ouvindo no fone. Às vezes eu andava de graça no de cerol no ônibus, ouvindo a Bíblia e pagando de louco Meu lá. Deus Fazia do céu. cara de bandidão, motor, vou ficar no próximo aí. E só ouvindo a Bíblia. Então eu já tô na 17ª vez que eu tô ouvindo a Bíblia inteira. É claro que eu não saio falando isso aos 4 cantos, para depois o pessoal não achar que eu sou. Como é que eu posso falar? Que eu fico me achando que eu já li a Bíblia. Porque eu vejo umas pessoas que já leu a Bíblia 2 vezes e fica querendo debater. Eu gosto de discutir política. Aqui, Bíblia eu não gosto de discutir. mas deixa eu falar com você. O tanto que a gente lê a Bíblia não significa que é o suficiente. Não é. Quando se trata de Bíblia, não tem uma quantidade suficiente, não. O que interessa para a Bíblia, quando se trata de Bíblia, é o que aquela palavra vai fazer em nós. Né? A revelação da palavra vai trazer para a nossa vida. É isso que é importante, porque existem momentos que você lê a Bíblia, versículo, você leu ele ontem, você vai ler ele hoje, você entende completamente diferente. Por quê? Porque a Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus se renova. Então, quantas vezes você leu, não é de fato muito interessante. O para mim foi, assim, foi bom, que eu sempre falo com a Dara, cara, vamos demais ouvir a Bíblia, porque, cara, a cocaína arregaçou, não só pro meu nariz, mas pro meu cérebro. Sim. E às vezes eu esqueço muito das coisas, mas eu acho interessante, que às vezes quando eu vou falar com alguém de Bíblia, eu não lembro assim, tipo, a referência do versículo. Igual falou Zé, na Bíblia tá escrito isso, isso e isso, mano. Vai nesse caminho, Eu Zé. ensinei o meu pai assim. Assim, né? Eu falava, assim, já teve vez de eu lembrar a referência. Mas já teve vez de eu não lembrar. Eu falar, mano, eu sei que na Bíblia tá escrito isso, isso e isso, mano. Meu pai. E vai. E hoje, cara, eu já aprendi tanta coisa assim, com a Bíblia que, às vezes, que nem você falou, você leu, teve um entendimento, quando você foi ler no outro dia, você teve outro entendimento. E eu viro para as pessoas e falo, cara, a Bíblia, tudo o que acontece na vida está na Bíblia. Tudo o que acontece na vida está na Bíblia. Até uma coisa que eu descobri recente, né, que eu falei com a Dália, eu falei, você acredita que na Bíblia está escrito que a pessoa que ferir e matar outra pessoa com ferro, é necessário que ela seja ferida pelo ferro também, é necessário que ela morra pelo ferro também? Aí ela, eu falei, Aí que um versículo depois ligou com o outro, que Deus te perdoa do pecado, mas ele não te livra da consequência. Aí, só que esse é um versículo. Esse aqui, a pessoa que fere o ferro, é necessário que ela seja morta pelo ferro também, é um outro versículo. Eu falei, cara, uma coisa vai casando com a outra. Sim, a Bíblia é viva, né? Aí eu olho as coisas assim, e como que você conheceu a Daina? Eu conheci ela, tem o Danilo Jesus, que é um amigo nosso, que morava lá no Areias também. Eu tava precisando, na época, eu fotografava, eu tava precisando dele. Peraí, vamos voltar aqui só uma coisa. Porque quando eu te conheci, você estava tentando uma profissão. Isso. Você tentou ser cabeleireiro. Isso. Lembro porque eu semeei na sua vida para que você fosse cabeleireiro. Aí eu trabalhei um tempinho, só que aí eu fui e falei, não, trabalhar com cabelo de mulher é muita responsabilidade. Sim. Né? Aí foi pra foto. Fui pra foto. Mas por quê? Até hoje, até na confeitaria, eu comecei a identificar que deu isso em mim, eu falei, cara, não, chega, eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Mas era por quê? Era o medo de assumir responsabilidade, um compromisso. Pô, você tá mexendo no cabelo da mulher, é um problema. Sim. Que nem recente. Domingo, eu deixei um bolo por conta da Daira. Né? Eu faço muita coisa, a Daira faz muito também. E eu falo que eu sou o rascunho e que a artista mesmo é a Daira. Né? Eu faço muita coisa, mas a Daira, ela faz melhor que eu. Não faz tão rápido como eu sou muito acelerado. Mas ela é mulher e detalhista, isso. Né? Mas assim, os bolos dela, que ela fez, essa semana são 2 bolos, ela fez um bolo. Aí eu falei, cara, não faz isso que vai dar ruim. Ela, não, vai dar certo. Aí eu fui e deixei, né? E realmente deu ruim. O bolo trincou. E ela só foi perceber que o bolo trincou
Na hora que ela ia para entregar pro cliente, eu fui lá e enrolei o cliente. Falei, não, aqui aconteceu uma coisa que só um minutinho que eu vou pôr numa caixa e tudo, aí a gente conseguiu resolver e tudo. Problema. E eu vejo que ela tem uma facilidade para aprender para fazer as coisas. Então assim eu vejo, os meus bolos são bons, são maravilhosos, mas a parte bruta quem faz é eu. Fazer, de rechear e tudo. Mas quem faz a decoração, os detalhes é ela. Casou, né? E tanto é que ela vira para mim e fala assim, amor, o que você achou desse bolo? Olha, está legal. Né? Mas eu vejo que é porque ela olha para mim e fala, não, confeiteiro é você, mas eu tô falando, só que eu às vezes eu trato o contrário. Porque quando eu olho assim, eu tento até procurar um defeito, não que não tenha. Às vezes posso até ter, mas não é aquela coisa escancarada. Mas o detalhe dela colocar uma pérola, o topo de uma forma, eu falo, cara, esse negócio aqui tá perfeito. E aí, Né? você E estava aí, contando pra gente quando isso. você conheceu ela. E aí o Danilo mandou o Instagram dela, fui e perguntei a ela se ela aceitaria ser modelo, né? Pra eu ter um portfólio. Mas acabou que eu nunca chamei ela. Aí eu comecei a seguir ela no Instagram, ela começou a me seguir. Eu comecei a mandar solicitação no Facebook dela, mas nunca chamei ela. Aí teve uma certa época que eu ficava muito lá na Estância Paraíso, né? E eu tava assim, iludido com a menina lá. E a menina só fazendo hora comigo. A menina morava lá na estância, às vezes ela queria comer churrasco. Aí falava comigo 3 horas. Eu tô afim de comer churrasco. Eu morava, né, perto da Lagoinha. Direto levava churrasco, sorvete, e levava coisa demais. Mano, o homem quando ele não diga mulher, o cara vira trouxa. Ai, meu Deus! Cada coisa que eu levava, e a menina só me usava. Aí chegou no ouvido do irmão dela. Ela me chamou lá mano, só vou te dar essa ideia que eu vejo que você é gente boa. Você não fica fazendo papel de trouxa. Mas a minha irmã, no estado que ela morava, ela fazia isso também com outras pessoas. Então, assim, ela não quer nada de você, ela só tá te usando, mano. Então para com isso, porque, cara, você sai lá de. A Estância Paraíso em Sabará. Você sai lá de Belo Horizonte pra vir aqui em Sabará. Aí nesse dia eu saí revoltada, aí eu cheguei lá na escola de geração, faltava um dia pro meu aniversário. Aí eu vi a Dália, ela veio me cumprimentar. Ela foi lá me cumprimentar. Mas você tá com alguém? Ela, não, eu tô aqui sozinha. Então senta aqui comigo. Você tá rindo, né, Adriano? Hoje eu tô bolado pra caramba. Aí ela foi lá, ficou lá, a gente assistiu, né? Ela orou no canto dela, eu orei no meu. Aí a gente viu a pregação junto. Aí eu fui. Isso era 2 dias pro meu aniversário. Aí eu fui levar ela na estação, né, que era só descer o morro, levar na estação. Aquele mesmo pensamento veio na minha cabeça. Você vai casar com essa menina. Eu olhei assim, até assim, tá amarrado, você tá doido. Você sabe porque a menina, pensa naquelas meninas na época de escola que era a menina mais gata da escola. Pô, morena, cabelo cacheado. Na época ela tinha progressiva. Progressiva. Ela é linda mesmo. Olho verde. A Daira é linda. Mano, e tipo assim, pelo que eu vi, eu fui o segundo namorado da vida dela, o segundo cara que ela beijou na boca, e fui o primeiro cara a ter a intimidade de casal, né? Eu falei assim, não, mano, isso não vai acontecer. Tá Coisa... Não, eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Véi, chegou uma época que eu cheguei a bloquear ela, eu falei, não, esse negócio tá na minha cabeça. Aí o que eu comecei a fazer? Eu desbloqueei ela, pedi ela perdão. Ela nem ligou, né? Tava nem entendendo nada. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar. Eu fiquei uns 3 meses orando, sozinho, sem ela saber. Meu Deus, cuida da sua vontade. Eu já preparo tudo. Cuida dos talheres do casamento. Já tá falando de casamento. Aí, menino, eu fui contar pra ela um dia na Praça da Fonte. Cara, essa mesmo me deu um fora que eu perdi até a noção da minha vida. E ela falou assim, não, mas consigo. Meu relacionamento com você é de amizade. Você não faz o meu tipo. E falou assim coisas não pesadas pra me ofender, mas pra falar, velho, eu e você não tem nada a ver. Gente, porque a mãe dela tinha um sonho de ela casar com o cara da BMW, um empresário. A avó dela, um pastor. E de preferência de igreja pentecostal. Né? E assim, o pai dela tinha outro sonho. Aí chega lá um cara mais rodado que pneu de carreta, querendo casar com a filha dele, 0 quilômetros. Eu falei assim, gente do céu. Meu Deus do céu. Mano, eu lembro. Aí eu fui encontrar ela, aí beleza. Aí ela falou isso, eu falei, eu vou continuar. Ela falou, a oração é livre. E a gente continuou conversando. A gente continuou conversando do mesmo jeito, né? Aí beleza. Aí 2 meses depois, ela me procurou. Aí ela não tava indo no seminário porque tava tendo a greve dos caminhoneiros. Ela falou, preciso que você venha aqui em casa pra gente conversar com você. Greve dos caminhoneiros. O posto estava praticamente tudo sem gasolina. E ela falando para eu ir lá. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí beleza, eu falei, eu vou.
Se a moto parar no meio do caminho, eu venho empurrando a moto. Alguma coisa dentro de mim falava que era coisa boa, né? Mas se uma outra, uma porcentagem pequena falava que era coisa boa. Eu falei, se for pra levar outro fora, eu vou lá e levo outro fora. Aí eu cheguei lá, ela me levou numa praça, não conversou comigo pra a irmã dela não ver. Aí ela contou tudo, na hora que ela falou que a mãe dela tinha chamado dela, que não era pra ficar dando esperança, que era pra ela falar pra eu parar de orar, era pra ela orar. Ela orou e sentiu paz, eu contou pra mãe dela, a mãe dela falou, então traz ele aqui, vocês vão orar mais 3 meses, né? E depois vocês começam a namorar e tudo, né? Se for da vontade de Deus. Aí ela orou e naquela época, ela era muito chata, tudo que Deus falava com ela, ela anotava, e ela anotava tudo. Aí eu fui lá, nesse dia, a gente me falou na praça tudo. Na hora que ela falou assim, que a gente ia orar pra namorar, eu olhei. Não, eu tipo, falei, acertei na mega. Você tá doido? Eu falei, não, Dá Deus. virada aí, né? Eu falei, Deus, você é doido demais, você não é gente não, velho. Meu mais rodado que pneu de carreta vai me dar a menina 0 km. Mais doido ainda é a menina. Você tá um cara rodadão. Eu falei, não, mano. Não. Eu olhava assim, eu não acreditava, não. Eu falei, exatamente, se é o que Deus quer, já é. Aí vocês casaram. Aí a gente orou, né? Só que nesse dia que ela falou com a mãe dela, o pai dela, foi muito ligado com questão de política. Ela tava lá vendo um negócio de política no computador, a mãe dela parou, né? Falou, ó, não, vamos conversar aqui. O dia, mano, 3 horas a 4 horas ouvindo o pai dela. O pai dela fez umas 3 pregações. Só faltou pedir dízimo e fazer a fila. Sério? Sério, o cara falou, mas falou, mas falou. O que é um homem de Deus? O que é um esposo? O que é um pai? Eu falei, nossa, mano, só faltou fazer na minha cabeça, né? Faz o apelo, irmão. Eu quero ir embora, filho. Deixa eu sair daqui. Eu quero ir ali tomar um sorvete com sua filha. Que no dia eu já pude levar ela pra tomar um sorvete, né? Com as irmãs dela também, bisbilhotando. Falando, ó, pra ficar tudo de boa. Eu falei, ó, fica de olho nos dois. Eu lembro que tava aquele filme Paulo de Tarso, aí lá pra Lagoinhas deram um tanto de ingresso, né? Aí lá na filmagem eu lembro que eu peguei uns 3. Eu ganhei também, que era da filmagem. Aí beleza, eu falei assim, vamos ver o filme, combinei com ela no dia dos namorados, comprei, nem era namorada ainda, mas eu comprei aquela blusa do Lucinho que lançou, uma do homem e da mulher, não existe eu e você sem Jesus. E aí eu tinha uma blusa azul e ela rosa, né? Aí beleza. Aí a gente atrasou, porque eu não poderia ir com ela na minha moto, tinha que ir de ônibus, então eu tive que ir lá pro Barreiro, quase chegando em Birité, para deixar minha moto, para depois a gente ir pro BH Shop. Sim. Aí eu perdi o fio. Aí só que aí... Conta pra gente aqui, quanto tempo você... Casado 2 anos. E Dália, não xinga ele não, tá? Não xinga não. Mas eu sei que depois de abril vai fazer 3 anos. Né? Então, depois de abril. Depois de abril do ano que vem vai fazer 3 anos. Ai, que ótimo! Mas é 2 anos e uma coisa. 3 anos. Mas a gente tem 5 de relacionamento. Né? Agora, conta pra nós aqui, como que nasceu o Lipe Cacau? Lipe empresário. Na verdade, quando eu já morava, eu tinha saído do Recomeço, e eu fui morar no Infância Protegida. Então não começou numa parte muito boa, não. Porque lá no Infância Protegida, eu tinha tentado suicídio, mandar. E aí eu passei. Cara, imagina você. E aí as psicólogas começaram a me atender. Aí o que elas falaram? E elas viam que eu tinha um empreendedor que eu saía lá no Justinópolis, na Cacau Show, que era cadastrado lá, comprar trufa para revender. Elas me ensinaram a fazer brigadeiro. Falou, vou te ensinar você a fazer brigadeiro. Eu sempre ouvi falar de brigadeiro. Eu nunca... Por incrível que pareça, eu acho que os brigadeiros vão começar quando eu ia em festinha, eu não sabia como é que fazia. Aí ela comprou uns leite condensado, creme de leite, um Toddy. Ela comprou do bolso dela. Comprou coco também e falou, vou te ensinar a fazer brigadeiro e vou te ensinar a fazer beijinho. Claro que não é o doce que eu vendo hoje, sim, né? Na época, mas foi o que me deu um norte. Na hora que eu vi aquilo que era fácil de fazer, cara, ao invés de eu pegar uma coisa terceirizada, eu posso eu mesmo comprar, eu mesmo fazer e ganhar muito mais. Né? E assim, eu vejo que as pessoas desistem muito. Falo assim, falar para todo mundo. Vai começar qualquer coisa, vai começar pequeno, que quem nasce grande é só filho de elefante. Meu primeiro mês, porque tinha muito preconceito, né? Nem julgo, porque ó, as tatuagens, todo mundo olhava assim e ficava falando.
Ah, não, esse cara deve ser porco. Ah, não, esse cara deve ser isso. Ah, não, esse cara deve ser aquilo. Aí, no meu primeiro mês eu vendi R$ 20. O mês inteiro. Hoje fazer 20 mil, 30 mil é fácil. É fácil. Só que tem um detalhe, a galera fica, faz 30 mil. Eu faço 30 mil, mas talvez eu devo estar pagando a metade só de produto, de máquina que eu comprei. Claro. Entende? Só que assim, hoje a minha realidade, se eu quiser fazer um churrasco com picanha, eu tenho condição. Entende? Então a gente entende que Deus te tirou exatamente de uma condição completamente precária. Não, precário. Eu só comia arroz com miojo, arroz eu nem feijão tinha. Até morando na infância, porque eu que tinha que me sustentar. Eles me davam lugar para morar. Eles não eram obrigados também de me dar comida. Então, assim, eu passei muito tempo da minha vida comendo, tipo, miojo. Né? De vez em quando eu como, a Dária gosta. Mas de ló eu odeio comer. Eu não como. Eu não gosto de sopa, eu não gosto de miojo. Eu não gosto de salsicha. Mas aqui a gente está falando de quando você chegou na igreja, mas isso. lá atrás nem isso você tinha. Não, nem isso eu tinha. Nem isso eu tinha. Então a gente eu tá comer falando... era coisa assim. Cara. Então a gente está falando da situação que você vivia, né? Aí você conhece Jesus, né? Ele começa a transformar a sua vida a ponto de fazer com que você largue as drogas sem sequer ir para uma clínica de recuperação. Você passa pelas crises de abstinência sozinho com Deus. Através da palavra, da leitura da palavra, você foi alcançado genuinamente pelo Senhor, né? E aí você faz o seminário e casa perdedor. Isso. Tem um versículo que fala assim que o pessoal, acho que parece que o pessoal quer ser batizado por Paulo. Eles falam, não é Paulo não. Um é de Apolo, um é de... Olha aí, pastor, para o senhor ver. Pastor Valber, a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Exatamente, pastor. A palavra é a prova viva de que a palavra é suficiente. Tem um versículo que eu acho que o pessoal quer ser batizado por Paulo. Aí eles falam, não, que ele é só um instrumento, que quem dá a semente é Deus. Então, assim, a minha convenção, ela começou lá atrás, três adolescentes, né, que chama Filha, Jorge e Pedro. Cara, você ficava, mano, para com isso, mano, para com aquilo. Acho que o dia que mais me tocou, que eu nunca esqueço, ele juntou os três, me chamou no pão de uma e falou, Zé, vamos trocar ideia aqui. Ó, a minha mãe e a mãe do Jorge não quer mais que a gente ande com você. E eu era apaixonado com os meninos. Os meninos não fumavam maconha, os meninos não surfavam neons, não davam tiro, mas eu era doido com os meninos. Aí os meninos viraram e falaram assim, ó, minha mãe não quer que a gente ande com você, que tá rolando aí no bairro que eles vão matar você, que o tal do... Posso falar o nome? Não, posso falar que ele já morreu. O tal da pessoa tá querendo te matar, já veio aqui no Santana 2 vezes e vai te matar e tá rolando isso aí, então minha mãe não quer que a gente ande com você. Não, a gente pode morrer também. Cara, isso pesou em mim. Mas de uma forma tão grande. Eu era louco com os meninos. Louco. Tanto é que quando eu fiz essa tatuagem aqui, que é uma caveira, é um confeiteiro, né? Eu sempre via tatuagem de confeiteiro pra fazer, e eu só via aquele negócio assim, cheio de florzinha, batedeira de flor. Eu falei, não, mano, sou... Aqui, o pastor Valber também é confeiteiro, né, pastor? O senhor também é confeiteiro. Eu fui pregar na célula, numa casa onde ele é pastor, e eu fiquei sabendo que ele é confeiteiro e o bolo dele é uma delícia. Também um homem confeiteiro. É porque, assim, às vezes eu via muito com... deixa eu falar que vocês vão entender. Depois que a gente não fazer os negócios, eu falei, cara, eu sempre tive aquela visão de crescer, de ser grande, né? Eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma... melhorar, porque eu só sabia fazer brigadeiro. Aí eu juntei um dinheiro, comprei uma apostila de R$50, né? O último curso que eu comprei, eu paguei 2,5. Mas lá atrás, eu comprei um curso de R$50. Aí eu aprendi a fazer um brigadeiro melhor. Aí eu lembro, depois eu fui lá e comprei um outro curso com uma menina de Betim, que chama Meu Petit. Paguei 900 conto. O curso foi o divisor de água. Porque a gente parou de vender dentro do ônibus. Eu falei, cara, você tá vendendo dentro do ônibus a gente já tava vendendo legal. Porque quando a Maria saiu, caso que a gente casou, ela não tinha emprego nem eu. Eu falei, e eu vendia chá de emagrecedor, maravilhas da terra. Aí eu falei assim, cara, a gente precisa fazer uma grana. E a gente saía lá da Justinópolis, ia tipo pra porta do Colégio Batista,
vendia nada, só gastava gasolina. Pra onde que a gente ia, não vendia nada. Eu falei, mano, eu preciso fazer uma coisa, eu acho que você não vai gostar, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai dar certo. Aí, beleza. Eu fui e comprei uma roupa do La Casa de Papel. Na época o filme tava na alta. Fiz um adesivo do La Casa de Papel. Ela botava a máscara aqui, na época tava de pandemia. Máscara aqui, né? Eu era obrigado a usar dentro do ônibus. Saía para vender. E a gente não vendia nada. Primeiro dia dela, ela vendeu R$ 70. A gente surtou. Nossa, mano, 70 conto, você tá. Pô, a gente ficou doido. Aquele dia dela já vender. Justinópolis é pertinho da minha casa, hein? Olha aí, pastor, tá A gente morava lá no Botafogo. Aí, a gente e falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu já tenho a moto, vai se acabar, se me manda uma mensagem no WhatsApp, porque eu já busco de encontro com você na estação. Deveria já vender 240, mas por que eu pedi ela pra ir e não fui eu? Cheio de tatuagem. Se eu fosse, o pessoal ia falar, mais um Zé Droguinha. Porque, infelizmente, os cara dão muito mau exemplo. Porque eles estão lá vendendo, mas eles ficam na estação, fumando maconha no canto da estação. E o pessoal vê, o pessoal não quer comprar. A Dária passava a maquiagem dela no olho, né? Fazia um coque e ia vender o negócio e vendia bem. Porque a pessoa sabia que, literalmente, ela estava ali para trabalhar. Sim, não era um dinheiro para usar droga, fazer isso ou fazer aquilo, né? E aí, quando eu comprei o curso da menina do meu petit, eu falei, mano, eu tô com Botafogo, lá ele conhece. Eu tô com a moto, vou abrir um delivery. Eu meti um delivery na cara dura. Aí a gente aprendeu a fazer 2 tortinhas, um bolo red velvet e brigadeiro. Pô, toda hora tava saindo brigadeiro. 10 brigadeiros. Já teve uma vez que saiu 150 brigadeiros de uma vez. E a gente começou aí. Aí aqui a gente em casa saiu... mesmo foi um, né? Aqui foi. O Flávio falou assim, eu preciso investir no Aí eu lembro que a gente morava no Justinópolis. Aí, olha só como é que as coisas é. Nessa época eu tava sumido, tava na pandemia ainda, acabando a pandemia, flexibilizando um pouco. Aí eu fui no curso de terça-feira e eu só gravava no dia de domingo. Aí eu tinha uma desembargadora lá que me conhecia, né? Ela falou, cara, eu fui desembargadora. Era alguma coisa assim, era alguma coisa de juiz que eu trabalho no tribunal, né? Ela virou e falou, ó, eu fui transferido para o Amapá e... Transferido não. Ela falou assim, Felipe, como é que você tá? Você vai casar? Eu falei, tô bem, graças a Deus, né? A gente tá casando e tudo. E como é que tá as coisas preparativas? Eu falei, ô filho, eu vou casar no civil, ver se eu consigo fazer um churrasquinho. A única coisa que eu tenho é um colchão emprestado e uma televisão que eu consegui comprar agora, mas aqui pode ficar tranquila que eu tô com meus doces aqui rapidinho, eu vou comprar. Você vai ver como é que minha casa vai ficar pela ordem. Ela virou e falou, a outra virou a irmã, não, é o menino que Deus falou com você. E eu não entendi nada. Eu falei, beleza. Ela falou, o que você vai fazer amanhã de tarde? Eu falei, eu vou ver, eu tenho um chá pra entregar, mas vou estar de boa. Vem lá em casa pra você tomar um café? Eu falei, posso levar a Dária? É bom que vocês conhecem ela. Falou, melhor ainda, leva ela. Aí ela morava numa cobertura no castelo, né? Aí beleza, eu fui lá. Aí na hora que a gente chegou lá, custei arrumar um lugar pra estacionar, né? Aí a gente entrou dentro do condomínio lá. Aí, mano, na hora que eu entrei no apartamento, nossa, apartamento muito. Você só via foto de Disney. Pô, só foto de lugar. Não tinha foto de Brasil, é só fora. Eu, nó, que doido, mano. Aí a gente conversou, ela fez uma mesa bonita lá, tinha uma mesa redonda, madeira macia demais. Colocou um tanto de coisa, pão de queijo, mortadela, mussarela. Eu falei, mano. E as amigas, eu já tinha um pouco de intimidade com ela. Eu já passei Natal, virada do ano, com a família deles, né? Porque eles olhavam pra ele e falavam, cara, você realmente mudou. E a gente quer você perto, a gente quer que incentivar. maravilha. Aí beleza, a gente comeu tudo lá, ela virou e falou assim aqui, ó. Seguinte, a gente vai ser transferida para o Amapá, para o tribunal de lá, e a gente está de mudança. E eu falei com Deus que eu queria abençoar alguém. Eu não queria pegar esses móveis aqui e levar lá para a igreja X, porque eu sei que não vai para quem precisa, vai para casa dos pastores. Aí ela falou assim, então, como eu já sei disso, porque ela já era do social, ela falou assim, então eu pedi Deus para pôr uma pessoa para eu dar os móveis. Aí eu falei, mas qual móvel que é? Que eu acho que era tipo um botijão, um fogão. Cara, ela só não me deu a televisão, porque eu falei, não, eu já tenho televisão, não preciso. A televisão dela na época valaria uns 4,5. É daquela que você pega o controle, faz assim, vira um mouse lá e vai negociando. Olha aí, hein? Aí ela me deu hack, cama de casal, eu acho que a Dária fala que parece que chama King Master, que faz até massagem, tem até controle. Cama, geladeira daquela cinza, fogão,
botijão, ventilador, guarda-roupa, máquina de lavar. Deu tudo pra Não, vocês. eu tava com a casa montada. Aí a Dai, Coisa na hora que a Dai linda. olhou isso, a Dai começou a chorar. E, tipo assim, a gente agradeceu. Eu fiquei, nem acreditei. Falei, mas quando que eu posso pegar ela? Quando você quiser. Ô, no outro dia, de manhã cedo, ela tava no caminhão lá. Mas você é doido? Show. Esse é o Deus que nós servimos, né, pastor? Ué. Né, Adriana? Deus, olha só, quando nós nos posicionamos diante de Deus em verdade, tudo acontece. Tudo acontece na nossa vida. É. Ele move todas as coisas Não, ao nosso nem, favor. tipo assim, eu já vi muitos milagres de Deus. Já vi, tipo, eu muito, mas de eu estar naquela loucura de briga, e a pessoa dá um tiro, e eu tomar o tiro, a bala pegar e voltar. Depois, quando a gente fugia, escondia, e detalhe, eu escondi num bueiro. Em tempo do cara me ver dando um bueiro lá, é capaz de me matar, porque a gente tinha deixado um cruzeirense muito ruim, né? E eu, Ainda bem que Deus leva em conta. Já perdoou os seus pecados. e eu, particularmente, eu pisava na cara. Esse cara tava desmaiado, eu pisava na cara desse cara. Eu era covarde demais, mano. Mas, assim, Deus muda, graças a Deus. Eu era muito galinha de briga. Graças Que nem a Deus. agora- Graças a Deus. Agora eu tô. Você vê, o dente daqui, assim, pra trás dos dois, eu não tenho. Pagando caro pra ter que fazer implante, né? Porque minha boca ficou muito complicada. Por conta de. Já levei paulada. Já me deixaram pelado na rua e roubaram minhas roupas. E o que os cruzeirenses fazem na época? Os atletas vão fazer? Roubavam tipo, a roupa da torcida organizada. Por quê? No bairro deles, eles conheciam alguém que era atleticano. Eles iam lá e vendiam. Sim. Né? Eu vejo a mão de Deus na sua vida em todo o tempo. Tipo assim, quando eu vi que essa desembargadora, eu parei e pensei, eu trabalho no tribunal, tocou no coração, ela me deu isso, e eu tenho amizade com ela. Sempre quando ela vem em Belo Horizonte, né, ela sempre a gente ir. Tem vezes que tá no Castelo, tem vezes que tá naquela faculdade que é perto do Anel. Mas é o que tem uma PUC, perto da PUC, né? Tem vezes que elas estão lá e eu vou lá, e assim, é só apartamento duro. Aí eu chego lá, elas são tão assim abertas comigo que eu chego, elas deixam o ladeiro. É claro que eu não sou aquele esfomeado, aquele menino que saiu da rua daquela época, né? Hoje eu já sou um bocadinho, Deus né? trabalhou, né? Deus trabalhou tanto na vida do Felipe. Mas eu vejo assim, os tipo, que nem muita gente fica admirada, os lugares que você já frequentou. Quando o André tava aqui, eu gravava os cultos, não, o programa dele junto com o Thales, né? E eu virei pupilo do Thales. E tinha muita gente que era bem formada com questão de fotografia, o Thales falou, não, eu vou ensinar esse menino, e esse menino vai ser o pupilo meu. E quando ele não podia fotografar na terça-feira no culto fé, que era toda terça aqui, só eu que tinha autorização para fotografar. Porque o pessoal tudo ficava para fotografar o André, para depois mandar para ele, com arroba e tudo, para se autodivulgar, e o André já não gostava muito disso, ele é bem chatinho com isso, né? E eu virei o pupilo dele. O cara deixava as câmeras comigo, cada câmera que ele usava era quando lançou a 5D. O corpo da câmera era 10 mil reais. Eu ficava com as duas câmeras. Tinha vezes que eu ia pra Praça da Liberdade com a Daida, quando era Natal, que tanto de luzinha lá, eu ia pra lá com as câmeras. E o Thales sabia. Ô, irmão, eu confio em você. Né? E muita gente falava, esse menino vai vender as câmeras, esse menino vai desandar, esse menino vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mal sabe eles que você tá visitando apartamento de desembargador e recebendo tudo de presente. A Dália, quando a gente saiu, ela virou e falou, amor, tudo que eles deram pra gente que eu vi lá, os meus pais demoraram quase 20 anos pra ter. Isso. Aí, tipo assim, hoje com a empresa já bem estruturada, as pessoas às vezes questionam muito, mas por que você não monta loja? Eu tinha quebrado em abril, né? Porque eu não tinha costume com dinheiro, né? Eu tava ganhando muito dinheiro, papo de sobrar pra mim a cada semana de repasse do iFood que eu tinha, de 4,5, 5 mil reais por hoje semana. Hoje você tem uma loja, você tá lá no iFood, né? Eu tô no iFood, eu tinha, vai descarregar, eu tinha 3 delivery, agora eu só tenho um que eu decidi fechar porque tava sendo muita coisa, eu não tava sabendo administrar. Então fala pro pessoal aqui que tá te seguindo, como é que tá lá no iFood? Tá escrito Cacau Maravilha, iFood, Instagram, Cacau Maravilha Doceria, iFood, Instagram. E você também faz a entrega, né, Felipe? Eu também faço a entrega. Quando tá muito apertado, que vai outros motoboy, porque tem vezes que eu não consigo. E é por isso também que a gente tá gravando hoje, porque você não poderia perder o dia de amanhã. Amanhã é feriado e feriado. Todo feriado é como se fosse domingo. Domingo é o dia, para quem trabalha com confeitaria, que mais vende no iFood.
Então amanhã é um dia que já começa cedo, as pessoas ficam pedindo torta pro almoço, Sim. a gente tem torta de 1,5 kg, brigadeiro, cookie, né? Tem bolo para entregar também, né? Porque geralmente nos feriados o pessoal quer fazer alguma coisa. Uau, o aniversário da pessoa no meio da semana, eles querem comemorar no feriado, né? E assim, eu vejo o que Deus faz, que eu era uma pessoa que detestava trabalhar. Eita. Hoje eu tenho o meu delivery, um delivery, graças a Deus, estruturado, né? A gente tem panela mexedeira, a gente tem tudo que as pessoas têm a maior vontade de comprar. Eu vejo pessoas que às vezes falam assim, queria uma panela mexedeira, eu tenho duas. Que Né? é Uma já Deus, fez, né, a, Cleber? a, a outra é falar de reserva. Ah, questão de comida. Cara, quando a gente começou a fazer o livre funcionar, a Dária uma vez chamou a atenção que eu fiquei mais de 3 meses. Todo sábado eu fazia churrasco. Porque eu não comia aquilo. Pô, eu fazia churrasco, eu comia chorando. E tipo assim, era coxinha, eu comprava tipo meio quilo de picanha, que era só eu e ela, não fazia churrasco pra chamar a galera, não. Era só eu e ela. E tipo assim, eu falei, cara, não compra arroz, não compra, eu quero comer só carne. E eu comia só carne. Aí eu comprava picanha, comprava maminha, coisa que eu não era acostumado, né? Você tá desfrutando do Isso, melhor. hoje assim, o churrasco é mais maneirado, né? Mas antes era todo. Mas não é nem maneirado por questão financeira, não. É mais maneirado porque senão acaba enjoando. Eu falo, não, É não quero enjoar verdade. disso, não. E eu vejo assim, o tanto. São coisas que eu agradeço a Deus, pô. Já passei por orfanato, presídio, casa de um tanto de gente. Às vezes não pude, até no orfanato mesmo, se eu quisesse 3 horas da tarde deitar no meu sofá, eu não poderia. Tudo tem regra. Na minha casa, se eu quiser dormir na sala, eu posso. Posso dormir a hora que eu quiser, deitar na sala, deitar no chão, deitar em cima da onde eu quiser. Eu acho que é assim, eu Um falo pra lugar para Dália, chamar de si. eu falo, Dália, isso aqui é meu império. Você não tá entendendo ainda. Cara, há um tempo atrás eu ficava em casa dos outros, eu ficava em casa de Você pedófilo, tem um eu lugar para ficava em chamar de rua, seu. eu tenho um lugar meu. E muita gente fala assim, mas é muito fácil, né? Com o tanto de coisa que você ganhou, isso e aquilo. Cara, o ser humano é mau. Ninguém dá nada para os outros, não, se não for Deus. E, assim, não dá um ventilador. Imagina esse tanto de coisa. A gente tinha olhado lá, porque quando eu cheguei em casa que eu montei tudo, peguei o celular, aí eu digitei a marca, deixa eu ver quanto que custa isso. Cara, quando eu fui olhar, só o hack que eu ganhei, custava R$ 1.900. Nossa, geladeira, 3,5. Cara, eu fui olhando as coisas e falei, velho, eu falei, Sim. Deus, esse Deus não é gente não, velho. Não é E, mesmo? e, e tudo que ele fez, pô, a pessoa transformou uma pessoa, né? Ele deu, assim, literalmente, é, uma princesa. Às vezes, quando eu falo de casamento é difícil demais. É mais pra mim, que não queria estar casado com mulher, que não queria estar negociando. Deus transformou, agora eu vou poder ser pai, entende? Eu tenho a minha casa, né? A gente faz até planejamento, né, de como as coisas correr da agora para frente com esse novo governo, de morar fora, né? Mas ainda vou esperar o bebê nascer para depois ver, Planejar. planejar o que, é que eu vou fazer. Mas só essa questão de eu ser pai, para mim é uma coisa assim louca. Agora vai acabar de É fazer aquilo que Deus isso. começou. E eu viro para as pessoas e falo assim, cara, é, Deus, as coisas de Deus é simples. Você tem para casa de recuperação várias vezes, não está adiantando, está fazendo isso, não está adiantando. Tanto é para a empresa, às vezes eu não vendia nada, eu orava e agradecia a Deus, obrigado Deus, porque mais que é o Senhor que me sustenta. E, cara, teve uma vez que eu vi numa live de um cara que mexe com delivery, que é cristão também da Lagoinha Niterói, falando isso. Eu falei, isso é caô, mas eu vou fazer, porque a palavra fala, a Bíblia fala que a palavra tem. E muitas das coisas, até alguns maquinários que eu tenho hoje, eu só tenho hoje, porque eu já orava agradecendo a Deus pelo maquinário, porque eu nem tinha nem dinheiro para comprar. E eu lembro uma vez que eu vendi assim, um valor absurdo, absurdo. E eu já tinha orado, eu sempre orava, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o dia que eu vou vender X de reais está chegando. E eu fui orando, um dia de repente, dia de semana, eu vendi esse valor. Então, assim, eu vejo hoje que a minha vida mudou tanto que talvez uma pessoa que é CLT, coisa que a pessoa tipo, demora o mês inteiro para fazer, talvez eu faço em um dia, 2 dias. Entende? Então eu vejo assim, o quanto que Deus trabalha, tirou da onde que tirou, deu uma esposa, fez o habitar em casa, né? Isso, só quem passou essa realidade sabe como é que é você ter a sua casa, né? Eu olhar sempre o meu bebê e eu já falo, amor, eu não quero ninguém pondo mão de barriga, eu não quero ninguém fazer isso, vou evitar de postar, vou evitar de fazer tudo. Porque tem uma coisa que é muito estranha. Eu postar foto com a Dai e fazer textão, não dá 3 horas, a gente briga feio.
Então, hoje em dia eu já nem faço isso. Eu tinha até criado meu Instagram com o bebê, eu já fui lá e desativei. Porque era postar, era fazer isso. Aí eu criei o Instagram, dei uma foto dela com barrigão, ela começou a sentir dor. Aí eu falei, cara, pode ser superstição, que muita gente vai que é superstição, pode ser, mas o negócio acontece. Eu fiz 1 ou 2 vezes. A questão, na 4ª vez, eu parei e falei, cara, eu postar, a gente tá bem pra caramba. Eu postar e fazer um textão, nada, assim, do nada a gente começa a ligar. Felipe, pra gente finalizar, que já vai dar aqui, ó, o tempão que a gente tá aqui, queria que você deixasse uma palavra os seguidores que estão aqui, ó, o pessoal que entrou na live, semeasse ali tá bastante gente aqui, vai orar para ver o que. E aqui eu queria que você deixasse uma semente. Queria que você deixasse uma semente para essa pessoa que está te vendo aqui, ali na sua live, para cada um deles. Uma semente, uma palavra. Vou falar para pessoas, às vezes ela vê um. Elas falam assim, isso aqui não. A minha irmã falou, Deus, quem mais viu? E uma vez a pessoa me chamou pra sair e falou, te ama. Mas naquele dia, esse Jesus, uma BR, uma carreta, batendo num. Por mais que você lanternasse, não ia ficar mais do mesmo. Eu olhava para aquilo e eu chorava. E se tem uma coisa que me tirou de tudo quanto é tipo de coisa ruim, chama Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Deus. Tal do trio elétrico cabuloso. Porque a pessoa pode pensar, não tem jeito. Irmão, tem jeito sim. Seu filho está envolvido com algum tipo de droga, não desista dele. É claro que você não vai ficar na cabeça dele falando igual um papagaio, que quem convence é o Espírito Santo. Você vai falar, você vai semear, correto? Mas você vai orar também. Mas a sua parte de semente vai semear. Você, quando tiver oportunidade, vai falar sem ser cansativo, porque eu olhava para as pessoas cansativo. Só que chegou um certo momento e parece que o Espírito Santo ele tem um momento para tudo. Parece não, tudo, né? Com certeza. Né? E nesse dia eu olhei assim e falei, mano, eu não quero mais isso. Eu era uma pessoa que era apaixonado por droga. Droga era a minha segunda paixão. Eu preferia 1000 vezes ter cocaína do que estar ou com 1000 vezes. E Deus me transformou. Teve uma vez que eu fui conversar com o gerente da pedreira, gerente do tráfico. Não, vou chegar na sua frente, não, pra você não. Eu só falei, irmão, Deus me libertou. Da mesma forma que Ele vai te libertar. Aleluia. Eu não preciso disso mais. Aí ele, mas você não pode. Eu falei, irmão, você quer cheirar? Pode cheirar, eu vou te esperar ali, ó. Ele foi lá, cheirou, passei a madrugada inteira com ele, né, que ele tinha tomado nas nádegas tiro e ele tava muito. Então eu fiquei lá na casa dele, pegava água para ele, as coisas e tudo. Eu falei, irmão, do mesmo jeito que Deus me transformou, vai transformar você. E é o que eu falo para as pessoas, é não desistir. Mas que as pessoas acham que não tem jeito. Não, tem jeito sim. Agora, se você quer pagar o preço, porque tudo tem um preço. Né? Eu falo assim que de graça é só salvação. Tudo tem um preço, não um preço financeiro, mas é um preço assim de jejum, de oração, né? De palavra, de fé também. Eu vejo assim que o que me mudou foi a Bíblia, porque eu andava de cerol, às vezes eu estava fumando maconha, eu vi a Bíblia. E assim, eu não vou falar que eu não sei o porquê, porque depois eu entendi que o querer ou efetuar vem de Deus. Eu não sei porquê que às vezes eu estava com os caras fumando maconha, mas com fone, na época que eu fui ouvi na Bíblia, mas eu ouvia. E a palavra foi entrando, e gerou transformação na palavra. Porque você vai ter um entendimento, Deus vai trabalhando e fala, cara, a Bíblia fala que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mate, não mata mais. Literalmente é isso. Aí eu já vou e... Quando a Bíblia fala aquele que roubava, não. Claro, agora. Isso. E literalmente eu virei um cara que amei, amo trabalhar. Hoje, a Dailas ia ter que mandar eu parar. Não, tem que descansar um pouco. Não, aqui descansar, só vamos fazer dinheiro. Você é doido? Eu perdi tempo demais na vida. e literalmente, eu falo assim,
cara, não desista. Ah, Felipe, eu tô fumando demais, eu tô usando droga demais, eu não sei o que fazer. Irmão, faz só o seguinte, baixa o aplicativo da Bíblia em áudio, correto? Você pode estar fumando, você pode estar fazendo o que for. Só fica ouvindo a Bíblia. Você não precisa de mais nada. Fica ouvindo, porque é a palavra que vai te transformar. É a palavra que me transformou. Véi, quando o pastor falava comigo lá na Lagoinha Justinópolis, que não pode fumar maconha, sabe o que eu fazia? No outro dia eu ia no culto, eu já deixava o cigarro pronto, chegava perto do pastor, na hora da pregação, acabava o louvor, eu ia lá fora, eu fumava o baseado, depois eu sentava do lado da esposa do pastor, do pessoal da liderança na frente, com aquele cheiro de maconha. Ô, minha filha, aí eu falava assim, ó, Jesus te alcançou. fala pro pastor que ele não manda em mim, não. Não tem ninguém que manda em mim, não, senhor. Se ele falar pra não fumar maconha, eu vou fumar aqui na porta. E era o que eu fazia. Só que muita gente vê isso como uma afronta. Que o Felipe é rebelde, o Felipe é isso, é aquilo. Mas eu nunca tinha limite. As pessoas faziam o que faziam e eu não tinha limite. E Deus, assim, foi transformando. Trabalhando isso. Então, se tem uma coisa que eu posso falar pra você, independente do que você esteja passando, confie em Deus. Não aguenta, não consegue ler a Bíblia? Ouve a Bíblia em áudio, que eu tenho certeza absoluta. Cara, Deus me transformou. Estou há 7 anos, meio ou mais de 7 anos, sem usar droga. Eu estou há mais de 12 anos sem pôr uma algema na mão, graças a Deus, e vou continuar pro resto da vida. Amém. Deus pegou um órfão de pais vivos, que habitava na rua e pôs para habitar em família, transformou a minha vida. Sou empreendedor, sou feliz, durmo tranquilo. Se eu partir da agora para melhor, eu tenho certeza para onde eu vou. Amém. Entende? Amém. Então é Deus que faz tudo. Amém. E é isso. É Deus que Sim. Felipe, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui compartilhar disso. Eu sei que tem pessoas que estão sendo alcançadas agora e vão ser alcançadas. Vai deixar para que vocês possam ver ou compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus é, pastor. Deus é. Foi Deus que fez na vida do. Então, assim, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, casa, seu. Essa criança vem trazer ainda mais alegria para sua casa, para você. Amém. É o que eu sempre falo, né? Não vai dar certo aqui ou aqui, mas se vocês conseguirem me ouvir de algum lugar, nas minhas redes sociais, nos destaques, tem até foto do meu irmão, de outras pessoas que já foram. Segue ele aí, gente. Segue ele aí. E eu sempre. A Daila entrou aqui. Daila acabou de entrar. Isso, Daila, escreve aí pra gente os arrobas do Felipe e deixa aí pro pessoal seguir. Ou então você vai lá em cima nessa setinha, né? Não, se bem que não tá compartilhado. Não tá compartilhado. Mas aí a Daila vai escrever pra gente. Coloca aí, amor, @Cacau Maravilha do Seria. Isso, vocês entrem lá. Não. @Lipe Cacau, amor. Cacau Maravilha do Seria, eu só falo de loja no meu perfil, porque às vezes as pessoas ficam meio incomodadas quando você fala de Deus. Então no meu perfil, é claro que eu falo uma coisa de política, porque por que as pessoas às vezes ficam incomodadas que eu falo de política? Cara, eu vim da rua, passei por 112 abusos, eu sei o que é as drogas, eu sei o que é uma ideologia de gênero, eu sei como é que esses negócios destrói. O meu Deus é Deus e Jesus, não é Bolsonaro, é a direita. Então eu brigo muito por conta disso. Então no meu perfil eu falo assim de política, eu falo de superação, eu falo para a pessoa como sair das drogas. Eu tento em tudo na minha vida, não tem como eu não falar de Jesus. Sempre estou falando de Jesus, eu sempre estou defendendo. Eu estou pedindo a Deus para me abençoar, para me dar entendimento. Entendimento, mas acho que é interpretez que fala. Ousadia. Essa palavra estranha, ousadia. Se tem uma pessoa que eu admiro da Bíblia, é o tal do Elias. Né? É um cara assim que defendia mesmo. E hoje os pessoal eles querem sentir muita coisa. Quando eles estão sentindo muita coisa, a esquerda está tentando implantar muita coisa. Eu falo, cara, não é nem só porque eu vou ter um bebê, é porque fere os princípios de Deus. Exatamente. Eu sei o que é viver lá. Nós precisamos defender o que é de Deus. E se eu era intenso no tráfico das drogas, nas coisas ruins, eu quero ser intenso para Deus também e fazer coisas
maravilhosa para Deus. E defender. Ah lá, o pastor escreveu para nós. Intrepidez. É isso aí, pastor. É isso aí. É, A língua enrola, pastor. defender as coisas de Deus. Porque eu vejo que os caras, eles usam muita coisa para defender as coisas do Satanás. Ah, mas você tem que tomar cuidado, que você pode receber ameaça, você pode morrer. Eu já recebi várias ameaças. Quem guia a minha vida é Deus. Se Deus te guardou desde lá, né, Felipe? Se no tráfico de droga Deus me guardou. Eita, não vai ser agora. Então, assim, eu olho as coisas assim. Eu não sou muito religioso, que as pessoas olham assim, aquele ali, tipo cara de pastor mais faladão, mansinho, não. Certo é o certo, e o errado é o errado. Não adianta vir tentar colocar a goela abaixo das crianças, dos adolescentes, porque hoje a gente vive uma guerra cultural, né? Das crianças e dos adolescentes. Ah, não, você não nasceu menino, não. Quando você ficar mais velho, você vai decidir o que você... Não, tá errado. A Bíblia fala, nasceu macho e fêmea, homem e mulher. Pronto, acabou. Isso aí. Entende? Então, lá no meu perfil eu falo de Deus. Segue então, ele lá. Cola lá. Se precisar de ajuda, pode colar lá, que eu troco ideia com várias pessoas também. Eu passo meu WhatsApp, quem tá com problema com droga. Eu ajudo, eu aconselho, né? E identifico. Se a pessoa quer mudar de vida, a gente troca ideia e vai pra cima. Mas se quiser enrolar, eu já bloqueio, porque meu tempo é muito curto pra eu ficar perdendo. E ali também nós vamos dar tchau pro pessoal, né? Pessoal, muito obrigada que entrou que esteve na live. Obrigado. Amém, Gisele. Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Vou tentar deixar salvo aqui. Aí vocês mandam para alguém que precisar, aí alguém que Deus colocar no seu coração, que precisar de um choque de realidade. Deus liberta sim das drogas, Deus liberta sim, né, do homossexualismo. Entenda o que eu estou falando, eu não estou sendo homofóbico. Entenda os princípios cristãos que eu defendo, correto? Eu estou falando de uma coisa que eu vim de lá. Eu não estou aqui por modinha falando de uma coisa que outra pessoa viveu. Eu vim de lá. Deus me libertou. Graças a Deus sou casado com uma mulher linda, maravilhosa e chata, mas ela é pela ordem. Vamos ter um bebê ano que vem. O bebê que vai ser mais protegido do que os filhos do Bolsonaro, que esse bebê aqui vai ter um pai cabuloso, um pai que vai cuidar, que já cuida. Então assim, tamo junto. Vocês veem que alguém precisa aí de trocar uma ideia, só mandar chamar nós, que nós estamos aí para servir. Coloca meu arroba aí também, pessoal, tá? Daí da sua live. Gente, isso. Gente, se você ainda não me segue no meu perfil, no meu canal lá no YouTube, alcançar 50 seguidores para me conseguir ao vivo. Então, gente, segue lá. Segue lá pra gente. Ela precisa desse pessoal para fazer o podcast ao vivo, como a gente está fazendo aqui no YouTube. Exatamente. Eu preciso alcançar 50 pessoas. Eu tenho 28 pessoas. Então, me segue lá. Vamos fazer com que isso seja propagado, né? A palavra de Deus e aquilo que... Felipe, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe você aqui também. Deus abençoe você aqui também. Tchau. Até a próxima. É nóis. Aí. Vamos ver se eu consigo compartilhar essa parte 2.